Boa noite, pessoal. Acho que já estamos ao vivo aí, né? Estou com a Dalete aqui, pelo menos para mim já apareceu, não sei para ela lá. Daqui a pouquinho eles vão saber quem é a Dalete e outras pessoas mais, viu? Vamos lá, então? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Dalete, da Dali Turismo. A Dali Turismo é a agência de viagens que leva o Dr. Rodrigo Silva como nosso guia, um grande privilégio para nós. Nós temos agência há 15 anos e desde 2012 que nós temos o privilégio de ter um arqueólogo em nossa viagem. As nossas viagens para Israel não são apenas uma viagem de turismo, de lazer, um passeio. As nossas viagens são uma experiência de vida. Essas viagens mudam a vida das pessoas. E esse era o meu objetivo quando eu imaginei um dia na vida que eu pudesse ter uma agência de viagem, realizar o sonho que eu tinha durante toda a minha vida, que era conhecer a Terra Santa, levando pessoas que eu sei que todos os cristãos têm o mesmo sonho, mas transformar essas viagens numa experiência de vida e não somente num passeio turístico. E eu tenho a honra de apresentar o Dr. Rodrigo Silva, que está conosco hoje. É ele que vai falar sobre Israel. Ele é autoridade para dizer para vocês o que acontece em Israel. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo, ficam preocupadas. Será que é seguro? Será que vale a pena ir? Então, nós vamos conversar com quem tem autoridade no assunto para nos esclarecer tudo sobre Israel. Eu estou muito feliz que vocês estejam participando conosco, porque faz um ano que eu estou ansiosa para anunciar uma viagem para Israel e nós não temos essa oportunidade. Então, hoje, nós estamos lançando a primeira viagem de 2022. E é com grande alegria que eu passo a palavra ao Rodrigo Silva. Olha, boa noite. Eu que fico feliz, Dalete, sem jogo de confetes aqui. Muitos que me seguem aqui no Rodrigo Silva Arqueologia, muitos que seguem a Dali Turismo ali, não sabem a pessoa fantástica que é a Dali. A gente chama Dali carinhosamente, mas é Dalete o nome dela. E ela é professora, viu? Ela é professora, trabalhou muito tempo no magistério como diretora de escola, mas um dia ela me revelou, e eu vou falar em primeira mão aqui, que o sonho dela era ter uma agência de viagens. E ela fez essa proposta junto com o NASP, a gente já está participando aí, como ela falou, já há longos anos, e eu aproveitei essa oportunidade agora, que já estamos para lançar outra viagem para Israel, porque eu mesmo estou, assim, sedento de ir para lá. A última vez que nós fomos foi em janeiro de 2020, se eu não estiver enganado, né, Dalete? Isso, janeiro de 2020. Depois disso, nós não conseguimos ir mais, já estamos em maio, mas agora já está na hora. O desenho, o cenário já está montando de tal maneira que podemos já começar a idealizar a nova viagem. E aproveitando essa semana que muita gente tem me perguntado sobre o que está acontecendo em Israel, esse conflito, foguete caindo. Eu tenho uma amiga lá que um foguete caiu a 500 metros da casa dela. Então, muita gente está perguntando assim, e aí, Rodrigo, você ainda quer ir para lá? É um lugar seguro? Por que desse conflito? Quem são os palestinos? E ademais, realmente vale a pena ir para lá, mesmo tendo esses problemas de guerra que a gente vê tanto na TV? Vamos responder a tudo isso. E também, de praxe, você vai poder conhecer um pouquinho do roteiro e como você pode fazer para ir para Israel. Porque, Dalete, olha, muita gente manda pergunta, que eu não dou conta de responder. Com qual agência você viaja? Como é que a gente faz para ir com você? Então, gente, pela primeira vez eu estou aqui junto com a Dalete explicando tudo isso para vocês devagarzinho, mas ela tem algumas pessoas especiais aí para apresentar para vocês antes de eu destrinchar aqui o texto. Deixa eu só contar um segredinho antes. Em 2011, eu conheci um operador numa viagem no Chile. E esse operador tinha uma agência, tinha uma operadora em Israel, em Jerusalém. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha muita vontade de fazer um negócio que pudesse ser mais econômico, que eu não precisasse de uma operadora brasileira. E aí eu pensei, como eu vou transformar essa viagem numa experiência de vida? E tive uma ideia que foi a ideia mais brilhante que eu já tive em toda a minha vida. Eu digo, eu acho que eu vou na casa do Rodrigo Silva e vou arriscar. O não eu já tenho. Quem sabe ele me dá um sim. E eu fui lá e conversei com ele. Ele disse, olha, você está me convidando para uma coisa que eu não posso recusar, porque eu amo ir para Israel. E todas as vezes que eu vou, parece que é a primeira vez. E eu fiquei tão feliz, e depois fiquei mais feliz ainda, porque o NASP resolveu fazer uma parceria, e eu fui eram mais da agência, não era só a minha, mas eu consegui ganhar a oportunidade de fazer essa parceria com o NASP.
e tem sido uma bênção, muitas pessoas têm sido abençoadas. Mas a gente não trabalha sozinho, né? Tem gente que ajuda, tem gente que está por trás, e que é uma coisa enorme. As pessoas às vezes pensam, nossa, mas você deve amar isso, você está sempre viajando, passeando. Mas só que para chegar no passeio e na viagem, com tudo organizado, tem uma máquina atrás. E eu quero apresentar para vocês, primeiramente, a Carolina. Carolina é a secretária da Dali Turismo, é com ela que vocês falam, é com ela que vocês fazem os arranjos, e a Carolina está aqui, vai nos ajudar. Durante o período da live, vocês podem ir fazendo perguntas e tirando as suas dúvidas, e a Carolina estará já filtrando, pegando essas perguntas para a gente responder no final. E eu quero apresentar também, com muita alegria para todo mundo, a esposa do doutor Rodrigo Silva, a Laura. A Laura tem nos ajudado também bastante. E, Laura, é um prazer muito grande ter você na equipe da Dali Turismo. Tá? Eu sei que você vai somar muito e nós estamos muito felizes por isso. O prazer é todo meu. Então, podem mandar, onde vocês estiverem assistindo, podem mandar as perguntas, que a Laura e a Carolina vão nos ajudar com as perguntas no final, e nós vamos responder todas as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. Apenas, Dalete, explicando aqui, você falou parceria com o NASP, talvez muita gente não saiba. O NASP é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, que é onde eu dou aula. Então, eu sou professor universitário de Arqueologia e Teologia aqui no NASP. Então, por esta razão, por ser professor de dedicação exclusiva, o contrato foi entre a Dali Turismo e o NASP que me permite ir. De modo que essa viagem acaba sendo também uma viagem com viés acadêmico, viu? Então, muitas das coisas que eu explico em sala de aula, eu explico para o grupo na viagem, com a diferença que em sala de aula eu tenho um PowerPoint na mão e uma Bíblia, e ali não, na Dali Turismo não precisa do PowerPoint, basta a Bíblia e apontar o dedo. É lógico que algumas vezes no hotel a gente tem algumas aulas também com PowerPoint para preparar o pessoal para o que eles vão ler, para ganhar tempo, mas muita coisa é vista ao vivo e a cores, e não com ilustração apenas na parede. É fantástica essa oportunidade, para mim, que sempre posso voltar, e pessoas que sempre vão. Eu lembro de uma frase, Dalete, que uma esposa de um pastor aposentado falou uma vez, ela disse assim, a Bíblia não será mais a mesma depois dessa viagem. E a grande satisfação é quando você vai explicar coisas da Bíblia, mesmo para pessoas que conhecem a história da Bíblia, aí você começa a explicar ali em loco, daqui a pouquinho a pessoa assim, então é por isso, aquele semblante assim de caiu a ficha agora. Isso é muito gratificante para um professor, eu fico muito feliz. Vamos lá? Sim, Dalete, você está ao vivo aí, pode falar. Eu não escutei, deu uma falha aqui, eu não ouvi. Você perguntou alguma coisa? Não, eu só contei que uma grande satisfação que a gente tem é quando você vai com pessoas, mesmo pessoas que já conhecem o texto bíblico, e ali, quando eu começo a explicar em loco alguma coisa que a pessoa imediatamente já liga com o que ela leu na Bíblia, fala assim, então é por isso aquela passagem. E para mim, como professor, é muito gratificante isso. E eu espero que haja mais pessoas aí que continuem conosco, que a Dali Turismo não enjoe e o NASP permita essa parceria. Não, a Dali Turismo não vai enjoar, com certeza. Eu espero que o NASP permita. Mas, olha, uma das coisas que muitas pessoas falam comigo, quando eu, às vezes, convido alguém, eu digo, gente, vamos para Israel, é tão gratificante, é uma viagem tão maravilhosa, é um sonho que todo mundo tem, e muita gente diz assim, Dalete, eu tenho realmente esse sonho, mas eu tenho muito medo de ir para Israel, é um lugar muito perigoso, realmente a pessoa ir sozinha, eu acho que não é uma boa coisa, não. Mas em grupo, como nós vamos, nós estamos desde 2012 fazendo viagens para Israel, às vezes até mais de uma viagem por ano a gente faz. Tem alguns anos que a gente faz 2 viagens. E são muitas viagens que nós já fizemos. E eu, pelo menos, não vi nada e não me senti ameaçada nenhuma vez. Mas vamos falar com o Rodrigo Silva e ele vai nos dizer se é perigoso ou não é ir para Israel. O que é que você acha? Olha, veja bem, eu estou recém-casado, vocês viram a minha esposa, eu não seria maluco de colocá-la num lugar onde a vida dela estaria ameaçada, ou mesmo a minha, assim, a custa só de uma viagem. Eu já conheço Israel, mas eu posso afirmar para vocês sem medo de errar. Na verdade, antes de afirmar isso, Dalete, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui. O NASP, todo ano, renova essa parceria com a Dali Turismo, mas eu não posso garantir por quanto tempo vai. Por quê?
o NASP me empresta, pelo acordo com a Dali Turismo, para eu fazer as viagens. Então, 2022 está garantido. Mas eu não posso, agora estou falando sério, que nem tom de piada, não. Eu não posso garantir se em 2023 eu irei. Então, você que quer e faça planos, aproveite, que pode ser que o NASP libere. Eu quero continuar viajando com a Dali Turismo por longos e longos anos, mas como eu sou funcionário do NASP, então vamos pensar primeiro em 2022. Essa está correta. As próximas, cada época a Dali vai lançando, mas se eu fosse você, eu não esperava 2022, 2023 eu vou. Eu não sei, pode ser que em 2023 a gente vai fazer outra live, vai convidar o pessoal, ou pode ser que algumas pessoas, eu quero ir a Dali, infelizmente agora não dá mais, o colégio, o NASP não autorizou mais. Então aproveite a oportunidade agora, mas, tá bom? Tem uma outra coisa também, viu? Essas viagens, a gente tem um limite de pessoas, eu não posso levar todo mundo. Então, de repente, a gente lota a viagem muito rapidamente. Então, muita gente fica pensando muito tempo, pensando. Mas eu vou, olha, guarda meu lugar, eu vou. Eu digo, gente, se você vai, você tem que tomar a decisão ontem, porque, às vezes, em um mês, o grupo está fechado já. Então, a gente não pode ficar esperando, porque as pessoas já estão... às vezes, muita gente diz, eu tenho vontade, eu quero, põe meu nome na lista. A gente tem uma lista de espera. Então, as pessoas, às vezes, a gente coloca na lista de espera e, muitas vezes, a metade dos passageiros já são da lista de espera. Então, por isso, nós estamos hoje lançando na live aqui e nós temos todas as vagas ainda disponíveis, mas as pessoas não podem ficar pensando demais, porque todo mundo quer ir com o Rodrigo Silva. E todas as vagas disponíveis não é um Boeing. Da universidade renovar o contrato. E todas as vagas disponíveis não é um Boeing com 300 lugares, né? 2022, o contrato tá ok. Então, esperamos que em 2023 também esteja, mas não vale a pena arriscar. Exatamente. Bom, vamos lá então. A Dalete me perguntou sobre a questão de segurança. Pessoal, Israel é um lugar super seguro para morar. Uma vez a gente estava com um grupo e a gente foi passar para um lugar chamado Moshav. Um Moshav é como se fosse uma fazenda que eles têm lá, porque Israel é um lugar fantástico. Você não vai aprender só de arqueologia bíblica, não. Você vai ver a tecnologia deles. O Waze, que a gente usa, muita tecnologia de celular é deles. E nesse Moshav estava perto ali da fronteira com a Síria. E havia uma brasileira casada com um israelense que morava lá. E no grupo alguém falou assim, escuta, mas você está na fronteira com a Síria é inimigo de Israel. Você não tem medo de morar aqui? E ela falou assim, olha, eu tenho medo do Rio de Janeiro. E os cariocas não se ofendam. Foi ela que falou isso, eu só estou citando. E ela não falou, ela falou isso naquela época. Parece até que está falando de agora, do que está acontecendo no Rio agora. Mas ela falou daquela época. Ela falou o seguinte, eu tenho medo quando eu morava no Rio de Janeiro. Aqui, lá no Brasil, infelizmente, eu sou brasileiro, eu amo o Brasil. Mas no Brasil, às vezes, eu não posso contar com a polícia. Você diz que é 190, nem sempre a polícia pode vir. Tem bairros que a polícia não entra. Aqui, eu tenho um exército para proteger a mim e minha casa. E, de fato, tanto é que vocês estão olhando, está tendo esse problema lá em Israel agora, mas quantos civis israelenses estão morrendo? O pessoal está normal, andando de ônibus e tudo mais e tal. E com relação também a assalto. Gente, eu já cheguei em Israel de madrugada, em Tel Aviv, e peguei um Cheruto, que é um carro, para ir até Jerusalém. Eu não estava com a Dali Turismo nessa época, eu estava sozinho. E puxando a mala para achar ali um hotel. 2 horas da manhã, usando o celular, sem nenhum medo. Passava um, outro, a gente nunca ficava com medo. Não existe isso. Não existe essa questão de assalto. Bom, lá não é a Nova Jerusalém. É lógico que tem questão de assalto também, mas é um caso tão raro, que eu só conheço um caso de assalto com um amigo lá, que entraram na casa vizinha de um amigo, um conhecido meu lá da Cidade Velha, e foi um negócio tão extraordinário que saiu no Jerusalem Post, lá no jornal deles. Aqui no Brasil nem vira manchete da TV uma coisa dessa. Quando entraram numa casa em Jerusalém lá, vira. Então, fica tranquilo. Israel é um lugar muito, mas muito seguro. Você tem a polícia e tem o exército para proteger. Você pode andar com seu celular para todo lado, que ninguém vai assaltar você. Se você deixar uma bolsa no lugar, o pessoal se achar, vai para os achados e perdidos. É um lugar super, super seguro. É lógico, como a Dalete falou, por ser um país desconhecido, língua que você não conhece, a facilidade de ir com um grupo é porque você já tem tudo organizado. Porque qual que é o tipo de risco que você pode sofrer em Israel? Eu vou te falar qual o tipo de risco.
O risco que você pode ter lá é pegar um táxi, geralmente de um árabe, e ele cobrar de você 5, 10 vezes mais o valor da corrida. Uma corrida que custaria 20 shekels, você vai cobrar 100 shekels na sua mão. Isso sim você pode ser roubado. Ou você ir para a cidade velha de Jerusalém, fazer compra ali, e um objeto qualquer, uma caneta, que valeria $2, o camarada vai te vender por $20. Ele começa oferecendo o preço lá em cima. Ele vai falar $80. Você não, tal, você vai pechinchando com ele até cair em $20. Você acha que fez um bom negócio, que ele abaixou de 80 para 20, mas a caneta valia $2. Esse tipo de problema você tem. Fora isso, agora, só que, estando com um grupo organizado, você não tem esse tipo de preocupação. Por quê? Por exemplo, eu já conheço muitos amigos que eu tenho ali, em todos esses anos, eu até brinco, e a Dalete sabe disso, que se eu chegar em Jerusalém pelado, eu saio até de chapéu, porque eu conheço gente para tudo enquanto é lado. Então, na Cidade Velha, a gente já tem as lojas, a gente conhece o pessoal, leva lá, você fica, eles sabem que brasileiro não gosta de pechinchar, mesmo assim eles dão desconto, eles não vão querer se queimar com você vendendo uma porcaria de um produto, porque eles sabem que eu vou voltar e se eles se queimarem vai ter problema, entendeu? Então, é um lugar super seguro, super honesto, fique tranquilo, eu não tenho nenhum receio. É lógico, eu posso, se a Dalete quiser, explicar um pouquinho para vocês aí as nuances desse conflito, por que desse ódio mortal entre palestinos e israelenses, eu posso explicar isso e vou explicar para você. Mas eu afirmo, é um lugar seguro para você ir. Só um detalhe final aqui para o pessoal entender, Dalete, aí eu passo a palavra para você. Israel tem um escudo invisível, que eles chamam de a sombrinha de ferro. Você, não sei se você já viu, agora, inclusive agora que está acontecendo, esses ataques, foram mais de 1.500 mísseis que foram lançados na faixa de Gaza em Israel agora. Mais de 1.500 mísseis. Agora, pergunta quantos cidadãos israelenses morreram. Sabe por quê? Israel tem um escudo invisível de alta tecnologia. Os Estados Unidos, na época do presidente Trump, Donald Trump, os Estados Unidos queriam essa tecnologia para proteger a América e não conseguiram emplacar isso lá. Essa tecnologia é o seguinte, ela fica 24 horas ligada com os computadores mais sofisticados que você pode imaginar, e se um míssil é disparado na direção de Israel, de qualquer lugar ali do território israelense, aquele escudo consegue detectar em nanosegundo, você pega 1 segundo, divide por 100, então, ou seja, menos de 1 segundo, em nanosegundo ele consegue detectar de onde o foguete passou, qual será a trajetória dele, e se ele vai cair em lugar habitado ou não. E quando ele sobe, já vem um outro míssil aqui, e pulveriza no ar. Gente, eu vi isso ao vivo. Pulveriza no ar, você só vê uma nuvem, mais nada. Só a sirene, no ar. E se aquele míssil cair num lugar deserto abandonado, Israel deixa cair até para não queimar míssil à toa. Já tive situações que a sirene tocou já, e gente, que calma, que tranquilidade. Eu estava com alguns israelenses comendo num restaurante em Abu Ghosh, que é um bairro lá. Quando a sirene tocou, simplesmente todo mundo levantou, deixou os celulares na mesa, mas com uma calma, e ficamos assim encostados na parede. Só isso. Mas todo mundo tranquilo. Acabou de tocar a sirene, todo mundo voltou a comer normalmente. Não aconteceu nada. Então, Israel sempre teve problema de terrorismo, mas especialmente de 2006 para cá, ou um pouquinho antes até, isso zerou. Então, você pode ficar tranquilo. Aliás, questão de informação pela TV, eles exageram muito. Eu tenho muitos amigos israelenses que falam comigo que morrem de vontade de conhecer o Brasil, mas têm medo de vir para cá, porque vocês não fazem ideia das notícias que chegam lá a respeito do Brasil. Por exemplo, teve esse ataque agora na comunidade de Jacarezinho. Foi terrível, realmente. A polícia teve que entrar em confronto com os miliantes e tudo, houve parece que 25 ou 28 mortes. Só que, quando essa notícia sai daqui do Brasil e vai para os Estados Unidos, a Dalete tem filho que mora nos Estados Unidos, tem filhos que moram em outros países, ela pode confirmar. Quando chega para eles lá a notícia, parece que o Rio de Janeiro está todo assim, com o pessoal usando bazuca na rua, todo mundo com medo de sair, e o carioca sabe que foi uma tragédia que aconteceu, infelizmente a gente gostaria que não tivesse esse tipo de transtorno nas comunidades do Rio, mas está longe de ser um lugar. Eu acabei de vir do Rio semana passada,
Mas está longe de ser um lugar assim que você precisa usar uma bazuca na rua, né? Abriu meu áudio. Ele está falando. Não, a Dalete está sem áudio, pessoal, por isso que ela está... Não, agora sim. Agora sim. Tá. Sim. É engraçado. Hoje eu liguei lá na operadora em Israel para falar de um outro assunto. Na hora que eu liguei, o senhor lá, o gerente lá ligou, falou para mim, disse assim, já estão bombando com as notícias aí no Brasil, não tem nenhum problema grave aqui, vocês devem estar anunciando horrores e o povo com medo. Eu digo, não, eu estou ligando para falar de outra coisa. Ah, sim, porque eu já sei que no Brasil eles detonam com qualquer notícia, aumenta não sei quantas vezes mais, e o pessoal fica apavorado e com medo de vir para cá. Eu quero dizer que nós estamos muito bem, que não tem nenhum perigo, estamos andando normalmente na rua. Coincidentemente, nem que não falei, não foi por isso que eu liguei. Eu liguei para falar de um outro assunto. Então, para ver que realmente eles já sabem que a mídia já aumenta não sei quantas vezes mais o que acontece, né? Deixa eu te perguntar só uma coisa, Rodrigo. Muita gente diz, mas eu nunca vou lá porque aquela faixa de Gaza, aquilo é um barril de pólvora. Quão longe é a faixa de Gaza dos lugares onde nós andamos? Nossa, na verdade, não tem nada a ver, não passamos nem perto. Não. O mais próximo que você pode falar que passa ali é quando você vai para Tel Aviv, que dá para ver do 11, lá na frente está a faixa de Gaza, porque o país é pequeno. Mas, gente, é tranquilo nesse sentido, só para vocês terem noção, eu já tive em Israel em situação de ataques e já tive em Israel em situação de não ataques. E nunca fiquei com medo, tá certo? E outra... devemos levar em consideração que o problema da faixa de Gaza são o grupo político chamado Hamas, tá certo? É como no Brasil também nós temos problema com algumas organizações criminosas que tem aqui. O Hamas é uma organização criminosa, terrorista, ponto final. Desculpa a sinceridade em falar isso aqui. Só que o Hamas conseguiu um status de política, de partido político lá entre os palestinos. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe qual é um dos lugares que eu mais gosto de comer quando eu vou lá em Israel? E tenho amigos também à vontade ali, e a Dalete nunca se sentiu ameaçada, senão ela não ia colocar os grupos lá, é na Palestina. É quando a gente vai para Jericó, que tem um restaurante lá que a Dalete sabe, que eles servem um carré de carneiro muito gostoso ali, e é o único lugar que eu peço o grupo licença para comer separado deles. Eu sempre como com o grupo em todos os lugares, a Dalete sabe disso. Mas quando chega em Jericó, o dono lá do ambiente, ele gosta muito de mim, ele sempre me chama para comer com ele aqui. E ele prepara um carré que eu gosto e um doce. Nossa, fugiu o nome agora. A Laura ama esse doce. É um doce de queijo. E eles são muito ofensivos. Se você... ofendidos, melhor dizendo, não ofensivos, ofendidos, ofensíveis, né? Passíveis de serem ofendidos, se você se recusa a comer com eles. Não é só o palestino, não, o israelense, se ele convida você para comer e você nega, você está ofendendo bastante. Então, eu não comer com eles ali, no Ali, eles vão ficar muito chateados. Por que você não quer comer com a gente? Então, eu tenho que aceitar. E, além disso, eu confesso que é uma delícia. Pena que agora o nome do doce esqueci, mas eu vou pedir a minha esposa para mandar no WhatsApp, que se ela lembrar, é um doce muito gostoso. Então, o único lugar que eu não como com o grupo é ali. E a Palestina. Tranquilo, aqui, ela mandou aqui, ó, Knafe, é o Knafe, é uma delícia o Knafe deles lá, eu já comi Knafe em outros lugares, mas ele é o mais gostoso. Então tem o Ali, que é meu amigo, a gente brinca, tem um camelo lá que dá beijo nas pessoas, no meu Instagram já coloquei, e ali é Palestina, e já teve situação de eu entrar ali com motorista palestino, motorista árabe e motorista judeu, já entrei com os três, nunca teve problema, tá certo? Fiquem tranquilos, é um lugar muito sossegado de ir, tá bom? Faixa de Gaza está longe, a gente não leva o pessoal na faixa de Gaza, justamente por isso, mas os lugares, a gente entra na Palestina, então deixa eu explicar isso aqui para você, mas se não entra na faixa de Gaza, entra na Palestina, existem territórios diferentes da Palestina, são 3 territórios. Belém é Palestina. Então, quando você entra em Belém, tem um muro que eles construíram em torno de Belém, a gente entra ali. Em Belém, dificilmente um israelense pode entrar. Mas a gente só passa aquele muro ali, não tem nem controle de passaporte, nem nada. Às vezes eles entram no ônibus e pedem passaporte, às vezes não. Jericó, que é outra faixa, e tem a faixa de Gaza, que essa é a mais complicada mesmo, sabe? Agora, a gente não vai na faixa de Gaza, a gente entra em Belém e Jericó. Gente, tranquilíssimo.
Olha que interessante, Nalete, quando eu vou a Belo Horizonte, que é a minha cidade, não vou falar do Rio, não, senão os cariocas vão ficar bravos comigo, mas Belo Horizonte é a minha cidade. Quando a Laura, a gente estava só namorando, e a Laura estava em Belo Horizonte, e ela tinha que chegar em casa depois de 10 horas da noite, na rua dela, eu ficava assim, tenta não chegar tão tarde. Às vezes ela ia para casa de uma amiga e estava ficando, porque eu ficava preocupado com medo dela entrar ali e ser assaltada. Né? Hoje mesmo falou de um restaurante que foi assaltado ali perto. Dá medo andar. E lá, gente, eu ando tranquilo, eu ando com o celular. Aqui você anda com o celular botando na frente assim, no medo de alguém chegar, lá é tranquilíssimo. Então não se incomodem. Aliás, é tão tranquilo que quando tem um problema desse, o mundo inteiro fica sabendo. O Brasil já virou, nem vira notícia mais alguns casos que temos aqui, infelizmente. Ô, né? Mas tem muito o Brasil, tem muita coisa boa no nosso país. Rodrigo, aproveitando aí que você está falando de faixa de Gaza, tem uma pergunta aqui que estão fazendo. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Tem uma pergunta que estão fazendo aqui. Estão perguntando por que tem tantos conflitos na faixa de Gaza. Então, eu vou explicar para vocês. Eu vou talvez gastar uns 4 ou 5 minutos aqui, Dalete, mas eu vou tentar resumir a história de Israel, tá bom? Eu vou tentar colocar São Paulo dentro de Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho é a cidadezinha que nós moramos pequeno, mas vamos ver se eu consigo. Na verdade, é o seguinte: os judeus tinham um território deles. Você sabe que várias vezes os judeus foram expulsos do seu território. Por exemplo, em 587 a.C., antes da Era Comum, Nabucodonosor veio, levou os judeus em cativeiro ali da Jerusalém, tirou os judeus de lá, reduziu a população em menos de 20%, e eles só voltaram para a terra deles na época dos persas. Depois, na época dos gregos, várias vezes eles foram expulsos ali da terra, outros apropriaram. Então, os judeus sempre teve uma relação de muita luta para ficar na terra que era deles, a chamada Canaã, ou terra prometida que Deus deu para os patriarcas lá atrás. Parece que Deus deu, mas outros não querem deixar os hebreus ficarem ali. Na época dos romanos, aconteceram 2 episódios. Só para vocês terem uma noção, 2 episódios. Na época que Roma dominava o mundo, muitos judeus continuaram morando na Babilônia e no exterior desde a época do cativeiro, que lembra que eu falei no cativeiro de Nabucodonosor, em 587 a.C., ele leva os judeus para o cativeiro, muitos judeus, e alguns deles acabam fazendo comércio, progredindo lá na Babilônia, e quando acaba o cativeiro da Babilônia, na época dos persas, muitos não querem voltar mais. Seria mais ou menos assim, como muitos italianos que vieram para o Brasil na época da guerra, da fome, da Primeira Guerra Mundial, lembra? Depois o Brasil recebeu muitos italianos, japoneses, mas eles vêm para cá, já aculturaram aqui, os filhos nasceram aqui, então eles não querem mais voltar para a Itália, mesmo que amam a Itália, mas continuam daqui, mesmo torcendo pelo time italiano, conversando italiano dentro de casa, fazendo aquela macarronada, mas já moram no Brasil. Assim também acontecia com os judeus. Aí veio a época do Novo Testamento, Roma. No ano 70, os romanos vieram, destruíram o templo de Jerusalém e praticamente expulsaram os judeus que estavam morando em Jerusalém. Destruíram a cidade. Os judeus tinham alguns grupos que eram rebeldes e faziam revolução para tomar a independência do país, mesmo com o templo destruído. Jesus até falou, né, que eles não deveriam pegar em armas, dar a César o que é de César, mas alguns preferiam chegar a uma briga, assim, tipo uma revolução mesmo. Achavam que o Messias ia vir por uma revolução. Quando chegou o ano 132 a 135 depois de Cristo, subiu ao poder um imperador chamado Adriano. E Israel tinha um sujeito que ele era implacável na batalha dele. O seu nome, Bar Kokhba. Bar Kokhba se dizia quase o Messias. E Bar Kokhba intentou uma rebelião contra os romanos. Aliás, foi tão forte a rebelião que ele intentou que eu não tenho aqui, mas ele chegou a cunhar uma moeda própria para ele. Ele cunhou uma moeda para ele com o templo. Só que Adriano mandou os exércitos virem, destruíram o que sobrou de judeu em Jerusalém, destruíram os seguidores de Bar Kokhba, crucificaram todo mundo e à noite puseram fogo em todo mundo. E só para punir os judeus, o Adriano fez o seguinte: a partir de hoje não existe mais Israel. Essa região aqui vai se chamar região Sírio-Palestina, como nós sempre chamamos. E por que Adriano deu o nome da região de Palestina? Palestina, ou Palestine, em grego, significa terra dos filisteus.
É porque em hebraico a letra P e a letra F é a mesma letra. Ela só muda o som se você colocar um pontinho dentro ou tirar. É o Dagesh. Então, Palestina é uma corruptela da palavra Filistina, terra dos filisteus. Aí Adriano mandou trazer para a região várias pessoas de outras nacionalidades e rebatizou a terra com Palestina. Então já começamos aí. A origem da Palestina começa com Adriano, que deu à terra o nome de Palestina. Depois que passou Adriano, os judeus ficavam, alguns bolsões morando aqui e ali, mas eles não tinham mais uma pátria. Era um povo sem pátria, espalhados pelo mundo. Mas eles levavam isso até com um certo senso de humor. Alguns judeus da Idade Média, por exemplo, diziam que Israel é tão grande que um país seria pequeno demais para cabê-los. Eles tinham que realmente ficar em todo o mundo. Então, muitos judeus migraram para a Europa e sempre eram perseguidos. Sempre eram perseguidos. Israel estava lá jogado às traças, agora era Palestina, e os judeus espalhados pelo mundo. No 6º século depois de Cristo, dá início o islamismo com Maomé. E Maomé começa uma luta para dominar territórios à base da espada, converter as pessoas à base da espada. E os grupos de árabes se converteram ao islamismo, à religião de Maomé. E eles dominaram aquela Palestina e impuseram ali a língua árabe e a religião de Maomé. E ficaram. Aí, durante a Idade Média, aconteceram duas coisas. Os judeus que estavam na Europa eram perseguidos, porque eles eram acusados de terem sido os assassinos de Deus, pessoas que não valiam a pena. Aliás, se você olhar alguns quadros, não só da Idade Média, mas quadros também da Idade Renascentista, você vai ver que os pintores, quando pintavam Jesus com traços europeus, mas quando ele ia pintar o judeu, pintava o judeu com o nariz assim torto para baixo, a cara deformada, para mostrar que os judeus não prestavam. E muitos judeus ficavam, às vezes, confinados em bairros, como em Portugal, chamados de judiaria. Pois bem, enquanto isto, os cavaleiros templários, as cruzadas, vinham para Israel para tentar libertar Jerusalém da mão dos muçulmanos e devolvê-la, não para os judeus, mas para os cristãos, que também tinham interesse em Jerusalém. Todo mundo queria Jerusalém. Tem até um episódio do filme A Última Cruzada, em que Saladino, que era o conquistador muçulmano de Jerusalém, estava conversando com Gui, que era um rei cristão que estava tomando Jerusalém. Então, Jerusalém ficou sempre sendo disputada. E o próprio Saladino vira para o rei Gui e fala assim, essa cidade não tem nada, isso aqui é um deserto, cidade feia. Por que será? Aí o Gui fala, eu também não entendo. Aí o Saladino responde de volta, Jerusalém não é nada, mas é tudo. Jerusalém não é de ninguém, mas é de todos. Todos querem Jerusalém. Então, Jerusalém era uma cidade importante para os muçulmanos, porque existe uma tradição islâmica que de Jerusalém, Maomé foi assunto ao céu, teve uma viagem ao céu. Ela é importante para os judeus, porque é a cidade do rei Davi, a cidade prometida, é a capital do país, e ela é importante para os cristãos, porque Jesus esteve ali. Os judeus perseguidos, teve a Inquisição, os judeus fogem para a Espanha, da Espanha, a Inquisição espanhola, eles fogem para Portugal. Quando a perseguição os atinge em Portugal, muitos deles mudam de nomes e se declaram cristãos novos para não serem perseguidos. Então, por exemplo, muitas famílias portuguesas têm nomes que são nomes de judeus que mudaram o sobrenome para não serem mais perseguidos. Eu tenho, por exemplo, Pereira no meu nome, que é de ancestrais judeus que foram perseguidos. Eles colocavam o nome de árvores. Pereira, Oliveira, Silveira, Pitangueira, vários desses assim. Eles vieram para o Brasil. A Inquisição cristã os perseguiu no Brasil. Muitos judeus, então, fugiram do Brasil para a Argentina, outros foram para os Estados Unidos e fundaram uma cidadezinha chamada Nova York. Pois bem, enquanto isso, a terra deles estava ali, ora na mão dos muçulmanos, ora na mão dos cristãos, mas nunca mais dos judeus. Aí foi criado um Estado, um império chamado Império Otomano. O Império Otomano era muito vasto, ele governou durante praticamente séculos, acho que para mais ou menos uns 600 a 800 anos o Império Otomano. Ele começou na Turquia, na Anatólia, e ele dominava o que hoje é a Turquia, a Grécia, o Líbano, o Irã, o Iraque, o Egito, a Arábia Saudita, tudo ali estava na mão do Império Turco-Otomano.
inclusive também a região Sírio-Palestina. Era tudo dos otomanos. Só que na Primeira Guerra Mundial, você sabe, ela começa em 1914 e vai até 1917 ali, os otomanos perdem para a Inglaterra e o Império Otomano agora se reduz, vira apenas o país chamado Turquia, que agora é uma república, né, a República da Turquia, e não existe mais o Império Turco-Otomano. Então, aquela região toda que a gente chama de Oriente Médio era um bolsão de tribos nômades que ficavam espalhadas aqui e acolá, e não tinham dono. E a Inglaterra chegou com o mandato britânico e tomou conta de tudo aquilo, como a Inglaterra também tomou conta da Índia. Só que muitos desses povos começaram a rebelar contra a Inglaterra. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, os judeus, 6 milhões morreram no campo de concentração, nos campos de concentração de Hitler, e a criação da ONU resolveu criar também um Estado de Israel. Na verdade, toda a região ali do Oriente Médio foi desenhada por países ocidentais. A Jordânia, o Líbano, foram países ocidentais que pegaram aquelas terras ali, dividiram entre clãs, entre tribos beduínas ali, e eles dominaram. Só que todos eles, com exceção dos judeus, eram, em sua grande parte, todos eles não, a maior parte deles eram muçulmanos. Você havia alguns cristãos árabes, alguns cristãos libaneses, mas a maioria eram muçulmanos. Então, ali dominava a língua árabe, de modo que todo mundo agora era chamado da República Árabe Unida. Por exemplo, os egípcios não são árabes, mas adotam o árabe, então são considerados um país árabe. E aí? Imagina criar um Estado de Israel no meio dessa pólvora. E os árabes falaram, olha, mas os palestinos têm direito à terra. E quem eram os palestinos? Bom, até hoje não se sabe. Fizeram exames de DNA e os palestinos têm sangue turco, eles têm sangue árabe, têm sangue jordaniano, eles são uma mistura de povos. Muitos países árabes não reconhecem os palestinos como um povo legitimamente árabe. Isso é interessante. Não os reconhecem. Outros acham que sim, que eles podem ser chamados árabes palestinos. Eu sei que na divisão do território ali, resolveram criar, então, um pedaço da terra para Israel, um pedaço da terra para a Palestina. Mas esse pedaço da terra da Palestina nunca chegou a um consenso, por quê? Em primeiro lugar, 65% do território é desértico. A principal fonte de água deles era o Rio Jordão, o Mar da Galileia e o Rio Jordão, que fazia justamente a divisa com o Estado palestino, por isso é chamado de Cisjordânia. Aí eu pergunto, quem vai ficar com a água, que é tão pouca? Outro problema, quem vai ficar com Jerusalém como capital? Porque os judeus não abrem mão de ter Jerusalém como capital. Os palestinos também não. Os palestinos têm a seu favor o mundo árabe, que odeia Israel. Eles não querem saber de Israel de maneira nenhuma. Eles querem varrer Israel do mapa. E é dessa situação que cada hora fazia um desenho diferente. Fizeram um desenho tão absurdo que por pouco foi aprovado na ONU, na época, a Liga das Nações Unidas, depois que virou ONU. Eles iam deixar com Israel apenas, lembra que eu falei que 63%, 65% é deserto? Eles iam deixar a parte do deserto para Israel e a parte fértil da água para os palestinos. Como é que você vai fazer um país se você não tem água? Ia ficar com o deserto do Negev. Então, não tem solução isso. Vocês entendem? Humanamente falando, não tem solução. Então, hoje, a Palestina tem uma região autônoma que Israel permite que eles estejam ali, mas os palestinos até hoje nunca foram, não são um país. Eles não são um país, são uma região autônoma, eles não têm exército, não têm moeda própria, e Israel permite que eles estejam ali. Mas sempre tem esse conflito. E muitos países árabes não estão nem aí para os palestinos, tanto é que eles recusam os palestinos no território deles. Eles querem destruir Israel. Então, muitos discursos que você vê aí pró-Palestina, na verdade, não é pró-Palestina, é anti-Israel. Mas existe uma bênção também sobre aquele povo, gente, porque eles conseguem fazer de um pedacinho de terra um lugar fértil. E Deus também protege aquele lugar, porque ele sabe que ali aconteceu a história bíblica. E ali, muitas pessoas, eu sou um desses privilegiados, temos a oportunidade de contar a história da Bíblia de maneira tridimensional, onde tudo aconteceu. Foi um resumo. Já que você falou agora sobre a história da Bíblia, onde tudo aconteceu, você podia passar para nós assim... nós temos um roteiro mais ou menos padrão, mas essa viagem especialmente, ela é uma viagem exclusiva para Israel.
Então, nós estamos visitando, inclusive, lugares que antes a gente não visitou, porque geralmente a gente compartilha essa viagem com o Egito, às vezes com a Jordânia, mas essa, especialmente, nós estamos colocando só Israel para que a gente consiga visitar melhor, demorar um pouco mais em alguns lugares e ver algumas coisas que a gente não tem oportunidade de ver se estiver partilhando com outro lugar, porque fica muito comprida a viagem e muito caro também. Então, dá uma pincelada aí no que nós vamos visitar nessa viagem para Israel, por favor. Então, eu vou dar uma introdução e vou mostrar algumas fotos, tá bom, Dalete? Eu vou dar uma introdução aqui e vou mostrar umas fotos. Então, a introdução que eu vou dar é o seguinte. Em primeiro lugar, eu estou feliz com essa, e desculpem aqueles que estão assistindo que já viajaram para Israel comigo, mas eu espero que, se fizerem reclamação, faça com a Dalete, viu? É que essa viagem vai ter mais coisas em Israel do que outras tiveram. Porque como ela vai ser só para Israel, porque, coitada da Dalete, quando a gente fez as primeiras viagens, eu acho que eram 12 dias, depois passou para 13, 14, 15... E a Dalete falou assim, Rodrigo, não coloca mais nada do roteiro, porque senão não dá conta, porque cada dia a mais é um hotel a mais, é dólar, vai ficando mais caro. E quando ela chega para mim, gente, naquele desespero, Rodrigo, essa viagem vai ter que ser menos dias, o que nós vamos tirar? Nossa, mãe, é a mesma coisa. Ela tem 4 filhos, a Dalete. A mesma coisa eu perguntar para ela assim, Dalete, vai ter que matar um dos 4. Qual? Não tem como, sabe? A Dalete, dura coisa, você me pediu, aí eu tirei esse aqui, né? Mas aí ela fala assim, mas não tem problema, porque o pessoal nem sabe. Mas eu sei o que eles não vão ver. E nessa viagem agora, vai dar para ver mais coisas do que normalmente eu mostro. Porque se eu pudesse, a viagem duraria 1 mês e eu ainda não repetiria o lugar, tá bom? E geralmente nós temos um acordo que eu faço com o grupo. São 2 coisas que eu quero colocar para vocês aqui. Letra A. Essa viagem da Dali Turismo, ela é baseada num tripé. A Dalete já anunciou mais ou menos isso aí lá no começo da fala dela. Qual que é esse tripé? A viagem tem que ter, não nessa ordem, um viés de cultura. De cultura. Que ali eu posso contar a história bíblica em loco. E, gente, é ler a Bíblia de maneira tridimensional. Estou com uma Bíblia aqui na mão. É ler a Bíblia de maneira tridimensional. É você ver lugares que você não imaginava. Porque a gente, quando estuda a Bíblia, a gente não tem, geralmente, um mapa. Você tem noção das distâncias. Por que Jesus saiu de Cafarnaum e foi fazer aquela declaração, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja? Lá em Bânias, tem uma razão por detrás disso. Quando você está em Bânias, você vê que Jesus foi para o pior lugar que podia imaginar. Por quê? O texto começa a saltar, assim, sabe? As pessoas vão, nossa, fazem muita pergunta. Então, a primeira viagem tem um viés cultural. Eu vou como um professor. Eu dou explicações ali que eu dou para os meus alunos no mestrado em arqueologia. Aliás, tem alunos do mestrado em arqueologia que estão querendo ir, sabe? Então, os alunos que fazem aula de arqueologia comigo, aqui no mestrado, não minto, na pós-graduação, corrigindo, são alunos que têm informações que você vai ter sem estar fazendo a pós-graduação em arqueologia. Então, é uma aula. Então, tem um viés cultural. Segundo, tem um viés também turístico. Por que não? Eu já aprendi com a Dali que a gente tem que dar tempo para o pessoal tirar a foto, comprar as lembrancinhas, tomar aquela foto clássica no Mar Morto, cheio de lama, ou flutuando na água, que é gostoso também. Depois você tenha uma nostalgia do que você viu, as piadas em loco. E, em terceiro lugar, a viagem também tem um viés espiritual. Porque você está, de fato, onde tudo aconteceu, gente, chama muita atenção. Eu tenho aqui na minha mão um vaso original dos tempos bíblicos, isso aqui é do período dos reis. E nós temos uma prática em muitas igrejas cristãs que é a unção dos enfermos. E uma pessoa que eu amo e estimo muito, eu fui fazer uma unção com ele, eu coloquei o azeite aqui dentro da Lete. E eu falei assim, qual que é a emoção? Não é nada místico, mas esse vaso esteve presente enquanto a história bíblica estava sendo escrita. Ele ungiu alguém que viveu naqueles tempos. E 2.500 anos depois, ele novamente unge alguém num outro lugar no Brasil. Então, assim, sabe, tem um sentimento nisso. Então, tem um lado espiritual. Muitas pessoas se emocionam, entregam a vida a Deus, refazem os seus votos. Então, você tem um lado cultural, tem um lado turístico e um lado espiritual. Os 3 estão interligados ali de uma maneira muito harmoniosa. Segunda e última coisa, antes de eu passar para as fotos. Eu também faço uma tabela com o grupo. Para ninguém ser enganado, eu falo o seguinte, olha, algumas coisas que eu mostrarei para você, eu vou falar que isso aqui é tradição. Quando eu falar tradição, é uma maneira educada de falar que é mentira. Ou que não é bem assim.
Por quê? Porque você sabe que se você vai ali, toda profissão tem pessoas de todo jeito. Então, quando você vai ali, pode ser que alguém acabe mostrando para você uma coisa que não seja verdade. Olha, nessa pedra aqui, Maria sentou e deu de mamar para Jesus. Nessa pedra aqui, Jesus... Tem muita coisa. Só um detalhe, tá tudo ok, Carol? Vazou para mim aqui o som de vocês? Laura vai me mandando aqui pelo WhatsApp se está tudo ok. Então, como eu estava dizendo para você, você pode ver, às vezes, uma coisa que é meio mentirosa, não é bem assim. Então, se eu falar é tradição, é apenas uma maneira educada de falar que aquilo ali não tem base histórica. Quando eu falar possibilidade, é como se eu dissesse assim, o apóstolo Paulo andou nesse condomínio aqui, mas eu não sei em que área ele esteve, mas foi por aqui, possibilidade. Quando eu falar X, é porque é 98% de certeza que foi ali que aquilo aconteceu. Então, você vai ver algumas coisas em Jerusalém que nós vamos tirar alguns mitos, porque muita coisa é tradição. Você vai ver algumas coisas, não só em Jerusalém, em todo Israel, que são possibilidade. Eu vou mostrar para vocês o lugar onde Abraão esteve. E vou mostrar lugares que são X. Você vai poder ver nesse lugar onde você está aqui, olha, como arqueólogo eu digo, Jesus passou por esse lugar. Por esse mesmo lugar aqui. Não é nem 2 metros para frente, nem 2 metros para cá, não. É nesse lugar. Então, tradição, possibilidade e X. Querem ver algumas fotos? Então, vou mostrar para vocês aqui. Vamos partilhar aqui minha tela. Vou ver se eu vou fazer certinho, conforme me ensinaram. Vamos ver aqui onde está. Só um segundinho que eu tenho que primeiro abrir aqui o PowerPoint, que ele, por alguma razão, não abriu. Então, vamos novamente voltar aqui. Agora sim. PowerPoint aqui, partilhar. Ok. Bom, pessoal, agora vocês só vão ver em tela cheia o quadro aqui. A Dalete colocou uma data, eu vou deixar depois para ela explicar a questão da data, por que de 28/2 a 13/3, tá bom? E alguns lugares que nós vamos visitar. Lugares modernos também, como Tel Aviv. Tel Aviv é a maior cidade de Israel. Se você olhar no Google, o Google vai falar que Tel Aviv é a capital de Israel, mas isso para o Google e para alguns países, para os outros países. Mas para Israel, a capital é Jerusalém. E por que, Rodrigo, que os judeus falam que a capital é Jerusalém e o outro fala que é Tel Aviv? Isso você vai saber lá, eu vou contar mais alguma história para você. Nós vamos também conhecer a cidade de Jaffa, o Yafo, a cidade de onde partiu Jonas, né? A história de Jonas. Nessas duas cidades aqui, nós vamos ver um Israel moderno, um Israel bem turístico mesmo. Tel Aviv, nós não vamos ver nada arqueológico, mas, pessoal, a gente quer conhecer Tel Aviv, você vai ver, tem bolsa de diamantes ali, bolsa de valores, que eu digo, né? Você tem praias muito bonitas, é um lugar maravilhoso. Outro lugar também da Israel moderna que nós vamos conhecer é a cidade de Haifa, onde você tem ali o templo muito lindo da fé Bahá'í, e ele tem um dos jardins, gente, para mim é o jardim mais extraordinário do mundo. Não tem Palácio de Buckingham, não tem Casa Branca, não tem Vaticano que supere a beleza dos jardins ali, do templo da fé Bahá'í, que fica lá na cidade de Haifa. E que religião é essa da fé Bahá'í? Como é que eles colocaram isso ali? Você vai saber. Agora vamos para a parte histórica. Nós vamos visitar a cidade de Cesareia Marítima. A Cesareia Marítima, gente, é onde você vai ter a história de Paulo. Vou mostrar para vocês, in loco, o local onde Paulo esteve prisioneiro. Vou mostrar para vocês, in loco, o local onde Paulo comparece perante o rei Agripa, e o rei fala assim, Paulo, as muitas letras te fazem delirar, né? Por pouco você me persuadiu a ser cristão. E o porto marítimo de onde Paulo sai prisioneiro para Roma. Nazaré. Nós vamos mostrar para vocês, ali em Nazaré, provavelmente, se der tempo, 2 sítios. Um lugar lá que tem uma casa do 1º século, eu estou falando com a Dalete, ver se a gente dá para encaixar, dependendo do horário, e também a Nazaré Village, que é um lugar muito didático, onde você tem uma reconstrução em tamanho natural de uma vila dos tempos de Jesus. Então, você vai conhecer como eram as casas, como era a sinagoga do tempo de Jesus. Depois, nós vamos também para a Galileia, ter um passeio de barco pela Galileia, onde vou mostrar para vocês o mapa da região, o Mar da Galileia, onde 70% do ministério de Jesus aconteceu, foi no entorno do Mar da Galileia. Vamos visitar montanhas ali em volta, a tradicional, olha a palavra tradição entrando aqui, a tradicional Montanha das Bem-aventuranças. Você vai conhecer também cidades em redor, como, por exemplo, a cidade de Cafarnaum, a cidade de Corazim.
Você vai ver na cidade de Corazim, sinagoga, em Cafarnaum também. A sinagoga que está em cima da sinagoga da época de Jesus, em Cafarnaum, vamos ver a casa onde viveu o apóstolo Pedro. E também ali vamos conhecer a cidade de Magdala, onde viveu Maria de Magdalena. Depois nós vamos ao norte também, e vamos conhecer a cidade de Tel Dan, que fica na fronteira de Israel com o Líbano. Ali é um dos sítios arqueológicos mais bem preservados. Você vai ver o altar de Jeroboão, quando rompeu ali, você vai ver o local, os muros, gente, da cidade de Lechem, da antiga cidade, antes que os danitas tomassem a região, e sempre com a Bíblia na mão, anotando, copiando. Bânias, onde Cristo diz para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui você vai entender que Bânias era um lugar altamente politeísta e idólatra. E lá você vai entender o que Jesus quis dizer quando afirmou as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por que ele falou isso? Aliás, você vai conhecer, inclusive, o portal do inferno, lá em Bânias. Também o Rio Jordão, que vamos conhecer em 2 locais. Vamos ver um trecho do Rio Jordão lá na Galileia, que é um lugar mais bonito, mais bem arrumado, e vamos ver também um trecho do Rio Jordão, lá em Kasseli Yehud, que fica lá embaixo, na fronteira com a Jordânia, onde, mais certamente, Jesus foi batizado, onde certamente teve também o banho do general da Síria, Naamã, quando ele foi curado de lepra, e o local por onde os hebreus passaram quando entraram na terra prometida, tá bom? E aí é lógico, já que eu falei do Rio Jordão lá embaixo, onde Jesus foi batizado, em frente você tem o deserto da Judeia, aí você entende Jesus sendo batizado indo para o deserto, e tem também a famosa cidade de Jericó, assim, Jericó do Antigo Testamento. Eu não sei, vou combinar com a Dalete, se der tempo a gente pode conhecer também a Jericó do Novo Testamento, mas tem que ver se dará tempo de fazer as duas, tá bom? Eu vou conversar com a Dalete depois aqui, que eu tenho muita vontade de levar o grupo também na Jerusalém do Novo Testamento. E você tem Hirbert Qumran, onde foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto. Você ouviu falar sobre eles, né? Inclusive, recentemente encontraram mais alguns manuscritos do Mar Morto. Também você vai ver Massada, onde aconteceu uma batalha dos judeus ali no ano 73 depois de Cristo, uma história muito interessante, e você vai ver o palácio que Herodes, o Grande, construiu no meio do deserto. Para refrescar o grupo, levaremos vocês também às águas do En-Ged. O En-Ged é diversas vezes mencionado na Bíblia Sagrada como sendo um oásis no meio do deserto do Negev, ali perto já do deserto da Judeia, ali já está o deserto da Judeia, o En-Ged. Você vai ver que gostoso, tomar banho no meio de um oásis, no meio do deserto. Vamos também a Tímina. Tímina é um parque lindo, 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 onde você tem ali alguns restos de bronze que mostram as famosas, provavelmente as famosas minas do rei Salomão. E ali nós temos uma réplica em tamanho natural do santuário, como ele era montado no Antigo Testamento. Ou seja, vou poder dar uma aula para vocês sobre o santuário armado no lugar onde provavelmente o povo de Israel passou, de acordo com a Bíblia, porque nós também vamos acompanhando com a Bíblia a trajetória do povo, e você vai ver na placa as cidades. Você vai ganhar um mapa também para essa viagem, viu? Não precisa comprar mapa, não. Também vamos para a cidade de Eilat, que é a fronteira de Israel com o Egito, e ali também tem uma praia muito gostosa, se der tempo. Gente, tudo isso eu vou falar com a Dalete. O roteiro está programado. O que eu falo, se der tempo, é que eu quero colocar algumas coisinhas a mais nisso aí, tá bom? O roteiro é esse que eu estou apresentando a vocês. Eu vou conversar com elas, a gente consegue colocar aí a Jericó do Novo Testamento. Eu falei alguma outra coisa também aqui pelo longo do caminho, mas em Eilat, eu, por exemplo, eu gostaria muito de mergulhar ali com cilindro. Então, dependendo de quanto a gente ficar lá, de repente dá para você fazer um mergulho e visitar também um lugar muito bacana em Eilat, mesmo se você não quiser mergulhar, ali tem um aquário onde você desce, assim, dentro de um cubo, mas desce com roupa normal, não é molhando, não. Você vê os peixes que há ali no Mar Vermelho, porque ali pega um braço do Mar Vermelho. De quebra, vamos dar uma passadinha em Beersheba, aquela cidade onde estiveram Abraão e também Isaac, de acordo com o livro do Gênesis. E aí, para colocar a cereja no bolo, Yerushalayim, Shezahav, Jerusalém de ouro, vamos conhecer a cidade de Jerusalém, o local onde Jesus esteve, os prováveis lugares do Calvário, que o pessoal fala, vamos conhecer também o jardim do Getsemane,
Vamos também a Belém. Você vai conhecer a cidade de Davi, não a cidade de Davi Belém, mas a citadela de Davi, onde estava o palácio de Davi. Sim, você vai conhecer a provável local da casa de Batseba. Todo mundo, quando chega lá, quer saber onde era provavelmente a casa de Batseba. Todo mundo gosta de um BO, né? Vamos ver o tanque de Siloé, onde Jesus curou aquele cego e mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé. Aqui é X, gente. Jesus pisou aqui nesse lugar. E também o tanque de Betesda, onde ele curou o paralítico. Vamos fazer a Via Dolorosa, tradição, mas também para você. Mas, Rodrigo, se é tradição, para que fazer a Via Dolorosa? Para você também conhecer o local e poder voltar com as suas fotos e falar, eu estive lá. Para você não falar, não, eu não visitei porque o Rodrigo falou que era tradição. Não, você vai conhecer o que é tradição, o que é possibilidade, o que é X. A viagem é completinha. Aqui, o Jardim da Tumba é um dos lugares que as pessoas pensam que pode ser o Calvário. Mas eu vou explicar para vocês melhor isso quando estivermos lá. O Muro das Lamentações, e além do Muro das Lamentações, um lugar onde eu passo pelo menos uma manhã inteira, o Museu de Israel. Que eu explico uma maquete, como era Jerusalém da época de Jesus, ponto por ponto você vai entender, uma maquete enorme, enorme. Depois nós vamos ao museu encontrar peças originais, os manuscritos do Mar Morto originais, a pedra que estava com o nome de Davi, gente, coisa muito mais interessante do que esse jarro original que eu tenho aqui, tá bom? Sim, do Davidson Center, é um lugar que geralmente eu gosto de fechar a viagem ali, você vai ver restos do Templo de Jerusalém com as pedras colapsadas, como foram deixadas pelos romanos desde o ano 70, quando Jerusalém foi destruída. As escadarias originais por onde subiram Maria, José e o menino Jesus e o próprio Jesus adulto ali. E vamos ver também muitos tanques de purificação dos judeus. E nessa escadaria, se alguém que está assistindo aí é pentecostal, aí que eu vou mostrar para você o local onde o Espírito Santo caiu sobre Pedro e os apóstolos, ali no livro de Atos, e eles batizaram milhares de pessoas de uma só vez. Você quer conhecer o lugar onde aconteceu o batismo com o Espírito Santo? Na verdade, o batismo com o Espírito Santo foi no cenáculo, mas esse lugar aí também é formidável. E há outros pontos também. Aqui a viagem, esse roteiro aqui ainda não está completo. Vou mostrar para vocês o verdadeiro túmulo de Davi, o túnel de Ezequias, tá bom? Olha, tem muita coisa legal. O Monte das Oliveiras também, nossa, tem coisa fantástica pela frente. Agora, mais detalhes aí de número e tudo, aí eu já devolvo aqui para a Dalete. Só aproveitar, gente, enquanto está aí tela cheia, anota o número do telefone, tá bom? Porque até eu vou confessar, eu estava dando um número de telefone errado para alguns, eu dava um fixo, mas esse fixo foi desativado agora há um mês e pouco, fiquei sabendo ontem. Então, o número da Dali Turismo é 19 999 77 5455. Repetindo, 19 999 77 5455. Ou você também pode entrar no site, né, www.daliturismo.com.br ou vendas.daliturismo@gmail.com. Isso aqui é o e-mail. Ou então você pode mandar um WhatsApp aqui também, é a Carolina ou a Dalete que vai responder você. E, gente, estou guardando conhecer você pessoalmente, você que agora eu só estou imaginando aí do outro lado nessa live, tá bom? Vou sair aqui agora para a Dalete poder entrar. Vamos ver como é que eu faço. Aqui. Agora que eu tenho que parar de... Pronto, Dalete, acho que a senhora já entrou. Pelo menos eu estou vendo aqui. Oi. Já entrou. Muito aí. Obrigada por falar do nosso roteiro. Esse é um roteiro bem completo. Por exemplo, é a primeira vez que a gente vai fazer uma visita assim mais completa em Tel Aviv. E as pessoas sempre perguntam, mas por que não visita Tel Aviv? Por que não vamos a Tel Aviv? Então, são alguns lugares assim que a gente não tem oportunidade de ir, porque senão a viagem fica muito cara e muito longa. Então, dessa vez, nós vamos conhecer Israel bem direitinho. Alguns lugares que o Rodrigo falou aí, eu vou conversar com a Dalete. Olha, isso aí é um problema às vezes, porque nós não temos muito tempo livre, né? Assim, para ficar encaixando coisas. Tudo depende de como andam as coisas. Às vezes o grupo é um grupo ágil, parece que sobra tempo. Às vezes o Rodrigo diz para mim, nossa, mas eu demorei tanto da outra vez e dessa vez está sobrando tempo. Então, dependendo do grupo, tem um grupo que é mais lento, vai mais devagar, tem grupo que pergunta muito lá e aí às vezes demora mais nos lugares. Então, assim, a gente não pode prometer nada. O que está no roteiro, tudo será cumprido,
tudo está sendo preparado já dentro do roteiro. As pessoas que têm o roteiro em sua mão já sabem que aquilo eles vão ver. Mas o extra que a gente pode dar oportunidade para conhecer, isso é um caso de se tiver tempo, né? Porque nós vamos fazer a viagem no mês de fevereiro e alguns sítios arqueológicos eles fecham às 4h30 da tarde, 5 horas no máximo. E é diferente de quando a gente vai em julho, que fica aberto até 6 horas, 6h30. Então, por isso, a gente não pode perder tempo, a gente precisa agilizar e para cumprir o programa direitinho. Mas a única coisa que pode acontecer de a gente tirar alguma coisa do que está no roteiro é se houver um problema na hora lá, um problema político, um problema de alguma situação que a gente não possa visitar. Por exemplo, uma vez nós chegamos para visitar o Templo de Salomão, e uma das vezes que eu fui lá, né? E na hora ali aconteceu não sei o que, e eles tiveram que fechar por algumas horas. E a gente não tinha, outro dia a gente ia embora à noite, não dava para visitar. Então, nós não pudemos ver o Templo de Salomão. Então, são coisas assim que podem acontecer na hora, e as pessoas não podem reclamar depois comigo. Ah, porque estava no roteiro e eu não vi. Então, o que está no roteiro, está tudo programado, organizado com a operadora. Eu já recebi de volta o roteiro da operadora, confirmando todos os lugares que nós colocamos no roteiro, está tudo certo, isso que o Rodrigo falou, está tudo ok. Mas, se houver oportunidade, se o grupo for ágil, se a gente conseguir, a gente, claro, está passando pertinho de um lugar, a gente dá uma paradinha para que vocês possam conhecer. O meu objetivo... Sim. Desculpa, deixa eu só dar um testemunho aqui para todo mundo. E toda a viagem com a Dalete, ela tem um princípio que é quase religioso. Está no roteiro, cumpra-se. Quando ela fala assim, pode acontecer, mas essa é uma situação tão rara, que comigo nunca aconteceu. Já aconteceu assim, por exemplo, quando a gente vai em janeiro e você sai ali do Mar Morto para ir para Qumran e Masada, às vezes costuma chover muito e cai pedra e eles fecham a estrada por questão de segurança. Então, o que nós fizemos? Não podia ir para Masada. Então, o ônibus deu a volta, fez primeiro Jerusalém, foi lá por cima e fez Masada no final. Mudou a ordem, mas foi feito. Agora, mas, às vezes, teve uma situação também que, por causa de uma enxurrada, não sei se você lembra, teve uma enxurrada lá e eles fecharam a estrada. Não tinha jeito, a gente deu volta, deu volta. No fim, não conseguimos. Era para ir para Masada, inclusive. E eles fecharam Masada, lembra? Aí a gente colocou Bexeba no lugar. Então, nós colocamos uma outra coisa no lugar, porque Masada estava fechado, só ia ter 2 dias depois que a gente saiu de lá. Então, são algumas situações que às vezes acontecem que a gente não tem como prever e a gente não tem o que fazer lá. Então, a gente coloca outra coisa para compensar. A operadora é muito boa, eles trabalham assim, muito ligados com a gente. Eu trabalho com eles desde 2011. Então, geralmente, a gente tem tudo que a gente precisa e tudo que a gente quer. Eles resolvem as coisas muito rápido quando acontece alguma coisa. Com muita boa vontade. Nem fica sabendo se aconteceu, porque já foi resolvido antes. E eu não posso dizer assim, a gente vai e tudo vai ser exatamente como está na ordem. A ordem também não é igual às vezes. Porque eu faço uma ordem aqui, mas acontece que às vezes um dia está chovendo, outro dia está isso. É melhor ir naquele lugar um dia de sol. Então, eles trocam a ordem. Os guias têm autonomia para trocar a ordem desde que eles cumpram todo o programa que nós temos. Então, cumprir o programa, isso para mim é prioridade, para que as pessoas sintam segurança. Porque muita gente liga aqui, você tem certeza que você não vai cancelar a viagem? Eu digo, tenho. Mas se cancelar, e se não tiver número suficiente, se tiver 10 pessoas, eu vou levar, mas eu vou fazer a viagem. Eu não desmancho a viagem. Se você se inscreveu, a viagem vai sair. Agora, teve a pandemia, eu estou com a viagem de 2019 pendurada ainda, não consegui fazer em 2020. De 2020, pendurada, não consegui fazer em 2020. Passamos para o início de 2021, para o primeiro semestre não é possível fazer também. O segundo semestre está ameaçado e possivelmente ela vai para 2022, mas a viagem vai sair. Então, é uma questão de que não é a culpa de ninguém, e a gente não tem o que fazer em alguns casos, né? Mas já aconteceu, né, Dalete? Sim. Desculpa, e já aconteceu algumas vezes, que é uma vantagem também, que eu gosto de trabalhar também com a HH Travel, que é a nossa operadora lá, porque alguns são engessados assim na quilometragem do ônibus. Se o ônibus sai de Jerusalém para Jericó, é Jerusalém a Jericó. Acabou. Ele não pode nem 1 quilômetro para lá, nem 1 quilômetro para cá. Mas a operadora confia tanto no trabalho da gente que o motorista tem uma autonomia. Quando acontece isso que a Dalete falou, de ter um tempinho de sobra,
e eu penso assim, Dalete, temos tempo. Dá para a gente passar ali e ver aquilo? É automático, não precisa nem pedir autorização ao dono lá. Se dá tempo, o motorista sai da rota, entra com a gente e o grupo vê algo a mais do que não estava no roteiro. Então, só para mostrar para vocês que há muita boa vontade em se trabalhar com eles, e eu fico feliz, porque quanto mais coisa eu mostrar, melhor para mim, né? Exato. E também eu fico muito tranquila de trabalhar com eles, porque é uma operadora muito séria. Eles cumprem tudo que a gente pede, eles fazem tudo certinho, e a gente se dá muito bem, trabalhamos há anos já, e eu confio muito no trabalho deles. Então, eu vou tranquila, pessoal, mas você não tem medo para Israel? Não tenho medo nenhum. Eu vou para Israel tranquilo. Não tenho medo, realmente não tenho medo. Então, e eu não seria louca também de montar um grupo e levar para um lugar onde fosse perigoso. Por isso mesmo é que a gente tem trocado as datas das viagens de 2020, porque enquanto eu não tenho segurança, eu não vou levar os grupos. Então, eu sempre gosto de fazer as coisas certinhas, e os hotéis também são bons hotéis. Às vezes a gente tem algum problema, às vezes, tipo, quando eu não gosto do hotel, eu peço para o operador, eles trocam o hotel, mas às vezes a gente não consegue. Agora mesmo está sendo um problema, porque o mundo inteiro está querendo viajar para lá, porque passaram basicamente 2 anos sem ir, né? O ano 2020 e 2021 também, tem alguns lugares, alguns países que não estão conseguindo, não vão conseguir entrar esse ano. Então, às vezes tem um hotel que eu gostaria que fosse, que é melhor, mas Dalete não dá, mas eu quero no mesmo padrão, no mesmo nível, mas, assim, eu sempre faço minhas reservas com 1 ano de antecedência, para que eu tenha tudo aquilo que eu gosto, que eu já conheço, eu acompanho a maioria dos grupos. Eu só não vou para Israel, que eu amo ir para Israel. Eu só não vou para Israel se eu tiver uma outra viagem, outro grupo, na mesma data. Então, eu tenho as meninas que trabalham comigo, a Carolina, o Silas, o esposo dela, que tem acompanhado o grupo, tem o meu irmão, que ajuda também a acompanhar o grupo, e tem a Richelle. Então, esses aí, a equipe da Dali Turismo, que já está treinada e que já sabe o que fazer e que acompanha os grupos também. Mas, se eu estiver disponível, com certeza estarei lá, porque eu amo ir para Israel. Não é só o Rodrigo, eu também gosto demais. Então, temos aqui algumas perguntas. E a Carolina, então, está fazendo aqui uma seleção, e ela vai fazendo a pergunta, e a gente vamos dizer para quem quer a pergunta, e a gente vai tentar responder aqui. Fecha o seu áudio, por favor. Bom, pessoal, tá dando eco aí? Tá. Já fechou? Carol, então faz o seguinte, troca de lugar com a Dalete e fala pelo dela, isso. Tá fechado o microfone, tá cortado o microfone. Abriu o microfone da Dalete, isso. Pessoal, é o seguinte, temos muitas dúvidas no chat aí do YouTube, tá? A gente agradece as perguntas, agradece as dúvidas que vocês estão mandando. Eu já verifiquei aqui no WhatsApp da Dali Turismo também que tá bombando, então eu peço para vocês um pouquinho de paciência, nós vamos responder todas as pessoas, uma por uma, ninguém vai ficar sem resposta, mas a gente pede um pouquinho de calma porque pode demorar um pouco, tá? Agora, com relação a algumas perguntas, a pergunta que não quer calar, Dalete: como está com relação à pandemia? Como está com relação à vacina? Vai ser obrigatório vacina? Qual vacina Israel vai aceitar? E como que está a pandemia lá nesse momento? Israel é um dos países que tem melhor condição de controle da pandemia. O país inteiro quase já está vacinado e as pessoas já estão andando normalmente, está tudo... Eu estou constantemente, toda semana quase, eu converso com o pessoal da HH Travel, e eles disseram que está tudo tranquilo lá, as pessoas já estão voltando à vida normal, ainda não está aberto para o turismo, eles vão abrir devagar. Agora, em maio, junho, eles pretendem abrir para alguns grupos para fazer o teste, para ver como é que vai funcionar, como as coisas vão funcionar. Mas, com certeza, para o Brasil não vai abrir ainda, porque o nosso caso aqui está meio complicado, está meio difícil. Mas eu conversei com ele, você acha que há alguma possibilidade desse? Olha, por agora, não sei ainda temos que esperar um pouco mais. É possível para o próximo ano a gente vai conseguir, com certeza, à medida que as pessoas forem sendo vacinadas. A vacina está meio lenta no Brasil, mas eu acredito que a gente não terá problemas. Se tivermos problemas, nós, infelizmente, vamos ter que trocar a data. Mas eu espero que a gente consiga fazer essa viagem, porque é final de fevereiro, então 28 de fevereiro a 13 de março. Eu acredito que essa a gente vai conseguir fazer, sem precisar mexer, né?
E parece que tem uma outra pergunta sobre vacina, que perguntaram se estão exigindo algum tipo de vacina. Não, por enquanto, não tem nada oficial que esteja dizendo que tipo de vacina vai ser exigida para entrar em Israel. Eu sei que está sendo exigido o teste PCR negativo com 72 horas e também o sorologia que a pessoa faz na chegada em Israel, para ver se realmente está imunizado. Mas não estão exigindo, por enquanto, não sei se vai... As regras mudam toda semana. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas, por enquanto, não está sendo exigido nenhum tipo de vacina e nem estão dizendo que quem tomou tal e tal vacina não pode entrar. E eu já perguntei isso, conversei com eles sobre isso, eles disseram, olha, por enquanto a gente não tem nenhuma informação sobre isso e assim que a gente souber alguma coisa, a gente vai falar, mas por enquanto não tem nenhuma exigência de vacina. É obrigatória a vacina, sim, as pessoas têm que estar vacinadas para entrar lá. Mas o tipo de vacina não está sendo exigido, não está sendo determinado por eles ainda. Outra pergunta aqui, quantas pessoas vão no grupo? Então, geralmente os grupos para Israel, nós levamos uma média de 48 pessoas. Os ônibus têm 54 lugares. A gente leva geralmente 48 pessoas, mas agora, por causa da pandemia, e também é uma exigência dos países que tem que ter o distanciamento social, os ônibus não podem ir muito cheios. Então, o que está sendo permitido no momento são 30 pessoas no ônibus. Só que 30 passageiros é inviável para a gente levar por causa do preço. O preço aumenta muito para levar 30 pessoas. Eu não posso levar 48 porque eu teria que levar no ônibus só. Então, nós estamos abrindo 60 lugares para que possamos ter 2 ônibus. Aí, mas, Dalete, 2 ônibus é horrível. Não é. Eu quero dizer para vocês que a primeira vez que eu fiz uma viagem para Israel com a Dali Turismo, a primeira vez que eu fiz com a Dali Turismo foi com a HH Travel, essa operadora que trabalho com ela até hoje. Eu não conhecia o trabalho deles ainda, eu já tinha conversado bastante com eles, eu senti muita confiança na conversa, porque é uma empresa pequena, familiar, tipo a minha, né? A minha também é uma empresa pequena, familiar. Então, nós nos demos muito bem. Mas eu fui assim meio que pela fé, com certeza. E foram 100 pessoas, porque quando eu disse que o professor Rodrigo Silva vai, ninguém segurou, foi uma loucura. E era tanta gente que queria, eu coloquei 2 ônibus de 50 lugares. Quero dizer a vocês que foi a primeira experiência para Israel. Eu tinha experiência para outros países, mas para Israel foi a primeira experiência com essa operadora e a primeira experiência com 100 pessoas. Eu nunca tinha feito uma viagem com mais de 50 passageiros. E deu tudo certo. Hoje, nós temos uma estrutura muitíssimo maior. Primeiro, nós temos aí já 10 anos quase de experiência, porque desde 2011 que eu faço grupos para Israel, 10 anos de experiência, já sei tudo que vai acontecer, sei cada passo que se dá no roteiro, a gente já sabe, a gente já resolve todas as coisas com antecedência, antes vai surgir um problema, a gente já sabe que vai surgir, já resolve antes. Então, não tem de que se preocupar. Outra coisa, uma exigência também agora, por causa da pandemia e do distanciamento social que é exigido, é que todas as pessoas estejam com fones de ouvido. Então, não pode ficar junto do guia, não pode ficar ali colado no guia. O que acontecia na viagem? Muita gente queria... mas muita gente é ruim, porque a gente quer ouvir o guia e tem que ficar ali perto, e tem gente que às vezes não quer saber do guia e fica conversando e atrapalha. Então, eu entendo tudo isso, isso é um problema realmente. Mas esse problema já está resolvido, porque todo mundo vai ter que usar os auriculares e todos têm que estar longe, distanciados uns dos outros. Você pode ouvir o guia a uma certa distância de até 50, 100 metros, sem nenhuma dificuldade. Então, não precisamos nos preocupar com isso. Os 2 ônibus, aí uma outra pergunta que poderia surgir. Mas você vai levar 2 ônibus. E quem é que vai no ônibus do Rodrigo? Então, eu quero dizer para vocês que um dia o Rodrigo vai num ônibus, outro dia o Rodrigo vai no outro ônibus. O ônibus só vai levar 30 pessoas e tem quase 50 lugares. Então, o ônibus vai com lugares vazios. Nós vamos ter o Rodrigo em cada ônibus. Então, vocês vão ter a oportunidade de ouvir o que ele vai dizer dentro dos ônibus. Mas ele não fala muito pouco nos ônibus, tá? Eu quero só dizer para vocês que ele dorme muito no ônibus. Então, não esperem que no ônibus ele fique falando direto. Quem fala no ônibus é o guia do ônibus. Nós somos obrigados a ter um guia israelense dentro de cada ônibus, porque não pode viajar por Israel sem guia.
Então, o guia vai mostrando as coisas, vai contando, o Rodrigo, de vez em quando, ele dá uma contribuição, mas ele não fica, ele nem pode ficar falando demais dentro do ônibus, porque senão ele não dá conta de falar nos lugares que nós vamos visitar. Mas você terá a presença dele no ônibus, com certeza. Quando você tirar uma foto dentro do ônibus assim, o pessoal vai ver que o Rodrigo Silva está lá, sentado dentro do ônibus, dormindo, mas estará lá. Uma pergunta que fizeram também com relação ao que você falou de guias, os guias falam português? Todos os guias que nos acompanham falam português. Inclusive, tem as duas, eu já solicitei os guias. Só que, assim, às vezes a gente não tem total autonomia sobre isso. Porque pode ser que o guia já esteja ocupado, pode ser que surja um problema, o guia não possa estar, então eles me dão outro. Mas eu já pedi os guias, e os 2 guias que eu pedi para os 2 ônibus são guias brasileiros, tá? Então, são brasileiros, falam português, e nós não temos problema nenhum com a língua. Fiquem tranquilos, quando você pisar no aeroporto de Tel Aviv, o guia já está no aeroporto esperando. E o guia nos acompanha até o momento que nós entramos para embarcar no aeroporto de Tel Aviv de novo. Então, temos um guia local o tempo inteiro, sem contar que você terá também um representante da Dali Turismo com você no ônibus, 2 ônibus, são 2 ônibus, 2 representantes da Dali Turismo. Um em cada ônibus, para que todo problema que você tiver, você vem para nós. Surgiu uma coisa, está com uma dificuldade, não vá ficar conversando, nem conversando com um e com o outro. Como é que se faz isso? Não, vem para nós estamos lá para isso, para trabalhar, para resolver os problemas, e o guia local não fica 24 horas à disposição, coitado, porque ele precisa descansar também, né? Mas nós estamos lá o tempo todo à disposição de vocês, e o que a gente não conseguir resolver, o guia local resolve, o que o guia local não conseguir resolver, a operadora resolve, mas nada ficará sem solução. Dalete, até uma contribuição aqui para o pessoal, porque tem muita gente que faz viagem para Israel, e a gente está querendo agora também ser antiético e falar que só a nossa que presta, não é essa a questão, mas eu quero fazer uma comparação aqui, se vocês me permitem. Sou eu que estou fazendo. Eu acredito, não sei, não combinei com a Dalete, mas eu acredito que aqui não é o lugar de falar preços, condição de pagamento. Se alguém tiver interesse em saber quanto que fica essa viagem, como é que paga, dá o cartão, eu acho que é o seguinte, deixa o seu contato aqui, que alguém da Dalete pode entrar em contato com você, acho que é melhor assim. Mas deixa eu já fazer com você uma coisa aqui. Cuidado com os preços de pacotes para Israel. Eu vou explicar por quê. Aqui é o Rodrigo falando, Rodrigo, tá bom? Vou explicar por quê. Às vezes tem um pacote para Israel que está baratíssimo. Eu vou criar números fictícios aqui. Às vezes um pacote para Israel está 2.000, no outro lugar está 1.000. Mas vem cá, calma, vamos colocar na ponta do lápis. Uma das coisas que eu já pedi a Dalete que eu gosto, o pacote dela é pensão completa. O que é pensão completa? Você tem o café da manhã, você tem o almoço e tem a janta incluídos. Tá certo? Você não precisa, na hora do almoço, onde é que tem lugar para almoçar aqui? Não, você tem tudo incluído. Outro detalhe, você já tem todas as entradas dos parques, os tickets, todas ali inclusas. Você não precisa chegar dia do bolso. Se você quiser para essa viagem sem trocar dólar para o shekel, a moeda local, você nem precisa trocar, tá certo? Porque você tem tudo incluído. A única coisa que não está incluída ali é a lembrancinha que você vai trazer para sua sogra, senão você vai ter problema, e a gente não quer isso. E a água que você beber, o refrigerante que você tomar nas refeições, isso não está incluído. Mas olha até isso aqui a Dalete incluiu, por exemplo. É de praxe, nós brasileiros não somos muito acostumados com isso, mas no exterior é de praxe você dar uma gorjeta nos restaurantes que você vai, para o maleteiro do hotel e para os guias e motoristas. Isso é normal, gente. Eu estou acostumado, tá bom? E o que acontece? Tem um tanto de dólar. E como é que você calcula a gorjeta? São tantos dólares por dia. E o que acontece? Quando você vai num grupo, o brasileiro não está acostumado a dar gorjeta. E a gente fica com vergonha com o guia local. Na Dali Turismo, todas as gorjetas já estão inclusas. Então, você não precisa de ficar incomodado. O maleteiro levou a mala lá no seu quarto, você ficar procurando $1 trocado, $5 trocados para dar para o maleteiro, porque a Dalete já tem isso aí. E de maneira discreta, chega no final da viagem, ela já tira um envelopezinho com a gorjeta do motorista, do guia local, e você não precisa se preocupar com nada. Então, quando você coloca na ponta do lápis, pensão completa, fora o fato seguinte,
eu estou indo com vocês e entendo o que eu falo, que eu falo com muita humildade. Eu sou um arqueólogo brasileiro e que conheço a Bíblia Sagrada. Então, você sabe que você vai ter informação de alguém que é arqueólogo e é brasileiro. Não é simplesmente alguém que quer falar qualquer coisa para você ouvir ali. Você está compreendendo a questão? E isso aí, então, quando você coloca tudo isso, o pacote fica mais barato. Porque muitas vezes acontece, eu já vi gente falando assim, puxa, eu fui para Israel, quebrei a cara, porque falava que o pacote era barato, mas quando eu cheguei lá, o hotel era um hotel no fundo do quintal, e todos os hotéis da Dali Turismo são no mínimo 4 estrelas, no mínimo 4 e 5 estrelas, são hotéis de qualidade, você tem uma comida farta, aí não, o meu falaram que era tanto, beleza, quando eu fui lá, colocou a gente num hotel com barata, com coisa mal arrumada e tudo mais, na hora da comida, falou assim, ó, vocês têm uma hora para comer, eu não falo inglês, não falo hebraico, não falo árabe, eu não sabia como é que pedia um prato de comida, como é que eu comia alguma coisa, não sabia, aí tinha aquela uma hora, quando entrava em cada parque, tinha que ter o dinheiro para pagar, no final, o que eu paguei lá era mais caro do que se eu tivesse o pacote completo, então, só queria alertar isso aí para vocês. É muito interessante nessa questão você ir protegido também financeiramente. Você só precisa comprar lembrancinhas e a bebida que você vai tomar, o seu suco, sua água. Outra coisa, a primeira viagem, o primeiro grupo que eu levei para Israel, que não foi esse de 100 pessoas, né? Esse aí eu já tinha colocado a pensão completa. Eu tinha colocado meia pensão. Era um grupo pequeno, mas olha, imagina o que aconteceu. Você chega na hora que você tem que tomar aquela refeição, além do problema que o Rodrigo já falou, que a pessoa não sabe pedir, não sabe o que tem, quer saber se não come comida que tem glúten, outro não é vegetariano, outro é vegano, outro é não sei o que lá, e a dificuldade para você saber, você ainda tem a dificuldade da moeda, porque aí você precisa, o pessoal não precisa trocar moeda para nada, e aí, de repente, você vai ter que pagar na moeda local. Aí você troca. Aí quanto será que eu troco? Eu troco isso, eu troco tanto, eu troco não sei quanto, não sabe quanto troca. Aí vai um cara trocou $1.000. E depois da Leti eu troquei $1.000 porque eu achei que não dava. E o que é que eu vou fazer com isso agora? Meu amigo, pô, você devia ter me perguntado quanto que você vai trocar. Então, por causa dessa confusão, às vezes outros restaurantes diziam assim, não, a gente recebe em dólar. Recebe dólar, faz o câmbio do jeito que eles querem e pega o troco todinho e está em shekel. Aí você fica com aquela montoeira de moeda local, você deu $100 porque você não tinha uma nota menor, uma montoeira de moeda local que não tem o que fazer com aquilo. Olha, é um problema tão grande que vocês não têm noção. Não tem noção. Para comprar uma lembrancinha no mercado árabe, todo mundo recebe dólar, não tem problema nenhum. Se você precisa de uma coisa ou outra ali, geralmente as pessoas, os lugares turísticos, as pessoas recebem dólar. Então, dificilmente você precisa trocar o shekel. Você consegue fazer a sua viagem inteira sem trocar dinheiro. E outra coisa, tem mais uma coisa que o Rodrigo esqueceu, que não está no roteiro. Que não está incluído. É o almoço do dia livre no Mar Morto. Tem um dia livre no Mar Morto. É o dia para curtir, para você descansar, para você ficar nas piscinas. As piscinas do hotel são com água do Mar Morto. Algumas piscinas com água do Mar Morto para flutuar, para ficar à vontade ali. E o hotel não oferece o almoço, a não ser por um custo altíssimo de quase $70, $69. Então, por esse motivo, tem um centro comercial bem pertinho do hotel, bem aconchegante, pequenininho, mas que tem 2 restaurantes. Mais à frente, um pouquinho, andando um pouquinho, isso aí é 5 minutos, nem 10 do hotel. Então, você tem condição de ir lá e fazer um lanche com $15, com $10, $15, você faz um almoço bom, e come ali. Então, já está, inclusive, no roteiro, dizendo que esse almoço não está incluído e que você se prepare com $15 para almoçar nesse dia. Então, é só a água, porque a água não tem o controle. Tem gente que bebe 3 garrafas por dia, tem gente que bebe 10. Então, a gente não tem como controlar. Mas até o preço da água já está incluído no pacote, para você ver, ali no roteiro. Que em Israel custa $1 uma garrafa de 500 ml. Então, você já mais ou menos calcula quanto de água você precisa tomar e tem uma ideia de quanto você precisa levar, mas eles recebem dólar numa boa, sem nenhum problema. Uhum. E o refrigerante, quem quiser beber refrigerante, beber alguma coisa, na refeição também não está incluído, porque a metade do ônibus não bebe, a outra metade bebe, a gente não tem controle. Então, o que a gente não pode controlar que seja igual para todo mundo é o que não está no pacote. Mas o que é comum a todos, isso aí já está tudo incluído no pacote. E outra coisa também, Nalete, só mais um outro detalhe também que eu queria ter cima, que é importante também, o seguro. É importante você viajar também num pacote de viagem que tem um seguro garantido ali.
né? E as viagens da Dalete tem o seguro também, não tem, mas Dalete? esse Rodrigo, desculpa. Infelizmente, dessa vez, o seguro ele é obrigatório, tem que ter seguro, mas ele não está incluído no preço do pacote por um motivo. Por causa do Covid, as regras do seguro mudaram demais. Então, a idade do seguro também mudou. Antigamente, até 75 anos, era tudo igual. Então, dificilmente a gente tinha uma pessoa com mais de 75. Então, a gente já podia ali, já nivelava o valor do seguro para todo mundo. Agora, não. Baixou para 65. Tem o seguro com Covid, tem o seguro sem Covid, tem o seguro com Covid e cobertura de 5 mil, tem o seguro com Covid e cobertura de 10 mil. Olha, tanta coisa que não tem condição. Aí eu disse, Carolina, vamos fazer uma conta aqui. Ficamos uma tarde aqui fazendo conta. Para ver se a gente tirar o seguro do pacote, cada um paga o seu seguro por fora, que o seguro, nosso seguro é muito bom, porque tem seguros e seguros. A maioria dos seguros, muitos seguros, as pessoas têm que pagar lá e recebem o reembolso depois. Muita gente nem recebe, porque chega, não sabe onde está o papel, perdeu uma nota e precisava de uma nota e já saiu de lá e não tem a nota, e aquela confusão, e o recibo não está do jeito que o seguro quer, então é um rolo. O nosso, algumas vezes, precisa se pagar lá, mas é muito pouco o que tem que pagar lá. Geralmente, a gente liga no seguro, eles dão o nome da clínica, dão o endereço da clínica, a gente vai lá. Mas, na maioria das vezes, em Israel, o médico vem no hotel. A gente liga, o médico vem no hotel e já resolve ali. Você não paga nenhum centavo, só apresenta o seu voucher do seguro. Eles fazem as anotações, tiram uma cópia daquilo e o seguro diretamente vai se acertar com a clínica. Na maioria das vezes. Existem exceções, existem, mas são muito poucas. E você pode indicar o seguro para as pessoas, né? Hein? Mesmo que o seguro não esteja no pacote, sim, se a pessoa não sabe fazer os cálculos com a Carolina. Então, é o seguinte, porque assim, o seguro, quando você vem com um casal ou com filhos, o primeiro paga 100% do valor, o segundo paga com 30% a menos, o outro paga não sei quanto a menos, então vai diminuindo o preço do seguro. E nós fizemos o preço do seguro para 2 pessoas, de 2 em 2, porque a gente também não pode botar muita gente junto, porque só pode as famílias, né, se juntam. Então, nós fizemos de 2 em 2. Se eu fizesse de 2 em 2, colocando um valor lá para o Covid, todos com Covid, mas com Covid 5 mil só a gente fez. E a pessoa fazendo separadamente, a diferença foi de acho que R$30, né, Carolina? Uma coisa insignificante a diferença. Muito pouco, muito pouco. Então, cada um fica à vontade, cada um coloca... Ela vai mandar para as pessoas uns 2 orçamentos, a pessoa vai escolher o que ela quer. E a vantagem é o seguinte, mas aí é que bom quando está no pacote que a gente paga em 10 vezes. O seguro você também pode pagar em 10 vezes, com a diferença quando você for pagar o seguro, você já está quase na véspera da viagem. Você pode fazer o seguro um mês antes, dentro do último mês, que você já vai viajar, seu pacote já deve estar quase praticamente pago, se não todo pago, e você ainda pode parcelar o seu seguro em 10 vezes no cartão de crédito. Então, na verdade, não tem prejuízo nenhum, o seguro está separado, nós só separamos por causa dessas apólices que tem uma variação muito grande, e cada um, aí as pessoas, às vezes, a gente pode colocar uma apólice de seguro muito baixa, a pessoa quer se sentir segura e quer colocar uma apólice mais alta, então ela pode fazer o que ela quiser, ela fica livre à vontade. Mas vale a pena, seguro, viu, não pessoal? pode ir. E vale a pena. Eu teve uma situação hilária, só vou contar um. A gente torce para você não precisar usar o seguro, mas se precisar, tá ali. Igual a Alex falou, o médico vem, geralmente eles trazem um médico, às vezes até que fala um espanhol. E o que acontece? Teve um caso uma vez que um dos passageiros me procurou, ele tinha quebrado a ponte, o dente. Quebrou, na metade da viagem. Ele estava comendo alguma coisa, quebrou a ponte dele. Coitado, imagina esse camarada passar o resto da viagem sem a ponte para mastigar. Foi lá, o seguro fizeram um restauro ali que aguentasse até o Brasil e tudo. Ele viajou o resto, feliz, sorrindo ainda, né? Mas imagina esse sujeito ficar lá com o dente quebrado o resto da viagem. Então, são coisas aparentemente pequenas, mas que fazem grande diferença se você estiver coberto. Desculpa ter entrado nesses 2 pontos aí, Dalete, mas que eu achei que era importante a pessoa entender. É interessante, porque outras pessoas não querem o seguro também. A gente tem que ficar tirando do pacote. Por quê? Porque tem um seguro. Tem gente que tem um seguro forte que cobre o mundo inteiro. Pessoas que viajam muito. Eu tenho clientes que viajam o mundo e que já têm um seguro de viagem, que cobre saúde e tudo. Então, só que assim, quando a pessoa vem com o seguro dela,
A gente não tem a obrigação de ficar correndo atrás, onde é que está o seguro, quem vem, quem não vem. A gente dá uma força, dá uma ajuda quando o seguro é nosso, porque a gente já sabe como é que funciona. Porque senão a gente não tem tempo de ficar perdendo um monte de tempo. Se você tem um seguro seu, você tem que saber exatamente como é que ele vai funcionar. Porque nós não temos condições de ficar tentando programar. Uma vez eu estava com um grupo e as pessoas tinham um seguro que ninguém sabia como é que funcionava. Ligava no seguro, ninguém atendia. Olha, foi uma confusão. No fim, a mulher resolveu pagar uma consulta médica e depois tentar receber do seguro, porque ninguém sabia como é que o seguro funcionava. Então, o nosso, a gente já sabe como funciona, já sei para quem ligo, com quem falo, o que tem que fazer. E o seguro não é uma exorbitância de caro e o seguro é muito, muito, muito bom. Então, eu conheço, já trabalho há muitos anos, quero dizer para vocês também que eu já usei o seguro mais de uma vez. Infelizmente, uma delas foi com o meu esposo, que faleceu numa viagem, não viagem com grupo, eu estava só eu e ele, mas eu tinha o seguro e eu não gastei R$1 com esse problema que nós tivemos. Então, só para vocês terem certeza de que realmente o seguro é excelente. Eles cobrem tudo que eles prometem e eles atendem rápido, eles são ágeis. E eu nunca tive problemas com o seguro, nunca. Últimas duas perguntas que tem aqui. Se precisa de visto para Israel? Então, alguém está perguntando se precisa de visto para Israel. Não precisa de visto para Israel. A gente pode entrar em Israel sem visto. Outra pergunta, se a pessoa mora fora do Brasil, ela pode viajar com a gente? A pergunta, não sei se vocês ouviram, se mora fora do Brasil, se pode viajar. Pode sim, é um prazer muito grande receber pessoas do mundo inteiro. Nós temos clientes da Escócia, nós temos clientes da Alemanha, nós temos clientes de Portugal, nós temos clientes dos Estados Unidos, nós temos clientes de vários lugares, vários lugares. O que acontece? Primeira coisa, se você não mora no Brasil, o pagamento pode ser feito em dólar e o dólar pode ser enviado diretamente para a conta da Dali Turismo nos Estados Unidos. Temos uma conta no Bank of America. E se a pessoa não mora no Brasil e tem uma conta no Brasil e tem dinheiro no Brasil para pagar em real, então ela pode pagar em real. Mas se a pessoa não tem conta no Brasil e não tem dinheiro brasileiro aqui, não tem dinheiro no Brasil para pagar o pacote deverá ser pago em dólar na conta do Bank of America da Dali Turismo nos Estados Unidos. Porque de lá eu já consigo mandar o dólar diretamente para Israel. Se a pessoa vai mandar dólar, vamos imaginar que ela mora num lugar onde a moeda é euro. Então, ela vai pegar o euro dela e vai transformar em real para mandar para cá. Eu vou pegar o real que ela transformou, vou transformar em dólar para mandar para Israel. Então, eu prefiro que as pessoas que não moram no Brasil, elas paguem diretamente no Bank of America, em dólar, porque dali eu já faço a transferência diretamente para a operadora em Israel, porque todo o pacote ele é pago em dólar. Aí você pode perguntar, Dalete, mas por que é que então você cobra em real? Eu cobro em real por quê? Se eu for cobrar em dólar o pacote, você nunca vai saber quanto é que você vai pagar cada mês. Porque o dólar flutua demais e é uma variação horrível de dólar. Então, para conforto de todo mundo, para que você saiba quanto você está pagando, eu pego o pacote que foi cotado para mim em dólar e eu vou pagar também em dólar. Eu faço a cotação do dia. Hoje eu vou fazer os custos de Israel. Então, eu vejo qual é o câmbio de hoje. Então, o câmbio de hoje, vamos imaginar, 5,50. Foi o câmbio que foi cotado agora a viagem. 5,50, aliás, eu sempre faço isso para facilitar, mas eu vou explicar como é que funciona. Então, 5,50, vamos imaginar, eu calculei ali. Deu real, a gente tira o 20% mais ou menos, a base mais ou menos 20% de entrada, 25% por aí. Por quê? A operadora exige uma entrada de 20% para poder reservar todos os lugares, que eu não posso reservar em cima da hora, porque é um país extremamente concorrido, e eu gosto dos hotéis que eu já estou acostumada, que eu já conheço, que eu sei o atendimento, que eu sei como que é o café da manhã, eu sei como é a comida. Então, eu quero os meus hotéis. Eles já sabem. E eles ficam desesperados quando eles não conseguem. Dalete, eu estou em lista de espera. Eu digo, se vira. Acham até o igual, então. Mas eu quero esse padrão. Então, mas para isso, eu preciso mandar dinheiro para eles, para poder eles reservarem o hotel. Então, geralmente, a gente pega 20% ou 25% do valor, as pessoas dão entrada e depois a gente faz o parcelamento do restante em até 10 vezes. Agora,
o que acontece se variar o câmbio? Eu calculei em 5,50. Todo mês ou cada 2 meses eu tenho que mandar uma remessa para Israel. A última remessa eu mando 40 dias antes da viagem. Eu estou desde 2012 viajando com esses grupos para Israel com essa operadora, com a operadora HH Travel desde 2012. Nunca, em nenhuma viagem, eu entrei em Israel devendo 1 centavo para a operadora. Nunca. Sempre eu chego lá com tudo pago. 40 dias antes eu tenho que pagar tudo. Então, às vezes, as pessoas até extrapolam um pouquinho, não deu para pagar até 40 dias antes, a gente dá um jeito, tudo se conversa e tudo tem jeito. Então, eu faço o pagamento, o último pagamento 40 dias antes. Vamos imaginar que eu dividi os pagamentos da operadora em 5 vezes, só para facilitar a conta. Eu dividi em 5 vezes. O primeiro câmbio foi um, o segundo câmbio foi outro, o terceiro foi outro, o quarto foi outro, o quinto foi outro. Eu somo todos os câmbios, divido por 5 e encontro a média do câmbio. Então, a média do câmbio que eu enviei as remessas em dólar para Israel, eu vou ver agora, com esse câmbio, quanto o seu pacote custaria em real. Se você pagou menos do que o pacote custa em real na média do câmbio, nós vamos fazer um boleto no final e você vai pagar a diferença. Isso está escrito no roteiro, isso está escrito no contrato. Eu sugiro que todas as pessoas que quiserem fazer a viagem leiam o roteiro, porque tem gente que não lê, sabia? Uma vez uma pessoa perguntou para mim, não sei o que, eu disse, mas isso está no roteiro. Mas eu não leio o roteiro, eu confio em vocês. Nunca faça isso. Você pode confiar em nós, nós agradecemos muito a confiança, mas leia o roteiro. Porque tudo que é informação está no roteiro. Informação de passaporte, informação de visto, informação de vacina, tudo está no roteiro. E depois, o que você realmente tem que saber e tem que assinar concordando está no contrato. A gente não quer que você mande o contrato assinado sem ler, por favor. Então, leia o contrato. Então, se faltou da média, você vai receber, no final, um ajuste. A gente vai conversar e a gente vai ajustar para que você possa pagar a diferença. Mas, Dalete, se o câmbio baixar, há uma possibilidade? Há. Se o câmbio baixar e a média do pagamento for menor do que a que você pagou, que foi 5,50, que eu fiz o cálculo em cima do câmbio de 5,50, a Dali Turismo vai lhe oferecer uma carta de crédito para você utilizar em uma outra viagem. Se você não tiver nenhuma outra viagem que lhe interesse, a Dali Turismo vai devolver à sua conta todo o dinheiro que sobrou, que você pagou a mais. Então, fiquem tranquilos, porque eu já fiz isso várias vezes. Eu já devolvi várias vezes e o seu dinheiro está calculado em um câmbio de 5,50. Se o câmbio baixar, você vai ter o seu dinheiro de volta. Então, isso aí vocês podem ficar tranquilos, conversem com o pessoal que já viaja com a gente, todo mundo vai lhe dizer isso. Então, eu só faço isso para garantir que você tem um preço fixo que cabe dentro do seu orçamento até o final. Agora, as diferenças, que são poucas, às vezes dá uma diferença pequenininha, nunca deu diferença grande, assim, imensa, enorme. Aí a gente vai conversando e vai... E eu também fico monitorando o câmbio. Cada mês que eu tenho que mandar remessa, eu vou monitorando o câmbio. O dia que ele deu uma baixada, aí eu corro e mando. Para tentar não ter que fazer nenhum ajuste no final para que você pague a mais. Ok? Então, com relação ao pagamento, você... Oi, Laura tem pergunta também. Sim, deixa eu só tem encerrar algumas... o pagamento aqui. E com relação ao preço, ao valor, ao pagamento, você pode mandar um WhatsApp para a Dali Turismo, que a Carolina vai lhe mandar o valor. E outra coisa, se você entrar no site da Dali, a hora que acabar a live, no site da Dali já vai estar o roteiro com valor, com forma de pagamento, com tudo. Ok? Laura? Só algumas das últimas perguntinhas aqui, Dalete. Vamos só repetir para o pessoal aí a data certinha da viagem, quantos dias, que tem gente perguntando aí, que chegou depois, vamos só atualizar alguns. A data, então, é fevereiro de 2022, quais são os dias? Sairemos no dia 28 de fevereiro, a saída do Brasil. E voltaremos ao Brasil, chegaremos no dia 13 de março. 28 de fevereiro a 13 de março. São 14 dias de viagem. 14 dias, gente. Olha, eu já fui para Israel e recomendo, assim, estou com muita saudade e recomendo demais. Outra perguntinha aqui bem legal, Dalete. O Rodrigo, ele vai estar durante toda a viagem, todos os dias? Como que funciona a presença dele?
Com absoluta certeza, todos os dias, e ele gosta de ainda fazer umas reuniõezinhas especiais no hotel, que não está no roteiro. Ai, mas o pessoal quer saber mais, e ele gosta de ensinar tudo que ele sabe. E ele fica tão triste quando ele não pode ensinar, que vocês não têm noção. Se eu tiver que tirar alguma coisa do... Olha, se tiver que tirar alguma coisa do roteiro por um problema qualquer, antes de eu montar o roteiro, enquanto eu estou montando o roteiro, aí eu digo, Rodrigo, não vai dar, vou ter que tirar uma coisinha, o que é que eu vou... Pode, porque não sei o quê, porque eu quero mostrar tudo. Então, vocês não se preocupem, que tudo que vocês tiverem direito, vocês vão saber, porque ele gosta de falar, e gosta de explicar, e ele quer mostrar. Olha, tem hora que eu penso que ele é um israelense, porque ele fica tão empolgado falando de Israel, Verdade. que é uma coisa impressionante. Então, é uma E no coisa que vale ônibus, muito a pena. no ônibus ele dorme, mas ele é. conta muita piada também. Então, a piada está garantida. Então, mas eu já disse que ele dorme também um pouco, viu, Laura? Dorme, então, ele dorme, mas ele conta umas piadinhas também. Só mais duas perguntinhas, Dalete. Estão perguntando como que é a possibilidade de viajar com crianças para Israel. Muito é recomendado? E também idosos, né? Crianças e idosos. Muito boa pergunta. Gente, é o seguinte, a viagem de Israel é uma viagem que tem, assim, um programa meio cheinho. A gente não tem um programa light, hoje eu vou ficar no hotel dormindo, descansando. Por isso que no meio da viagem a gente dá um dia no Mar Morto para você curtir, relaxar, dormir, tomar banho, ficar na piscina, fazer sauna, fazer spa, o que você quiser. É o dia de você descansar, porque é tudo amarradinho assim, olha. A gente sai do hotel aqui, no máximo a gente passa 3 noites num hotel só na Galileia. Jerusalém também. O resto é 2 noites e tem lugares que é 1 noite só. Então, é assim, uma roda viva. Você sai daqui, passa um dia, no fim do dia você está em outro lugar, você vai para outro hotel, aí fica 2 dias ali, visita, vai e volta, mas é um dia cheio. Então, muita informação, o guia fica falando, o Rodrigo tem que falar, todo mundo vai dando informação, e a criança às vezes fica entediada. Por mais que ela esteja acostumada a viajar, é um assunto que para uma criança pequena, assim, pode não ter muito interesse para ela. Então, ela pode começar a ficar irritada, começar a ficar cansada, isso vai dar problema para os pais. Os pais vão, o que é que eu vou fazer agora? Vai deixar de acompanhar tudo direitinho, porque tem que estar dando atenção a uma criança que não está interessada ali. Algumas pessoas já levaram crianças, mas, olha, na minha experiência, eu nunca levei crianças menores de 7 anos. Nunca, porque eu acho que não tem condições. De 7 anos, se o seu filho for muito legal para viajar, está acostumado a viajar, tem pé na estrada, com 7 anos aí para cima, acho que ele já consegue acompanhar. Eu tive a experiência, já levei 2 vezes, meus filhos todos já foram, né? Mas alguns foram com as crianças. Nós fizemos uma viagem um ano, até nessa viagem o professor Rodrigo não pôde ir, foi uma pena. Mas nós fizemos uma viagem com a nossa família. Levei 40 pessoas da nossa família. E todo mundo levou os filhos. Aí, mãe, nós temos que levar as crianças. Pode levar as crianças. Dessa vez, vocês podem levar as crianças, porque eu estou fazendo a viagem para vocês, a gente vai fazer no ritmo das crianças. O meu neto mais novo, que tinha lá, tinha 7 anos. Mas, olha, ele foi incrível, como ele acompanhou também. Mas quando chegou na Vila de Nazaré, tem um curralzinho assim, cheio de ovelhinha, e ali do lado tinha um balanço. Ele disse, vó, eu
posso ficar nesse balanço enquanto vocês visitam isso aí? Coitadinho, ele estava louco para brincar, para alguma coisa. A oportunidade era aquele balanço ali. Então, algumas vezes que vai uma criança ou outra assim, quando eles têm a oportunidade de fazer alguma coisa, eles querem curtir. Mas, Verdade. por outro lado, a minha neta de 9 anos também, que foi para a Turquia o ano passado, nem tinha 9 completo ainda, foi para a Turquia o ano 2019, ela não fala português, e ela passava o dia inteiro com fone de ouvido, ouvindo as explicações do Rodrigo, tão bonitinho, e estava sempre por perto ali. Eu perguntei, você está entendendo? Ela falou assim, eu entendo um pouquinho alguma coisa, mas eu gosto de ouvir. Então, tem criança que gosta, tem criança que cola no guia e fica o tempo todo colado ali. Depende do perfil, né? Depende da criança. Agora, menor de 7 anos, eu não sei, mas eu não arriscaria, porque prejudica a viagem dos pais. Sim. E idosos, Dalete, você também recomenda alguma coisa? Idosos é o seguinte, é uma viagem cansativa. Uhum. É uma viagem puxada, a gente caminha bastante, a gente anda muito, mas tem idoso de 75 anos e 80 que anda mais do que um de 40 que não está acostumado, que é sedentário e fica sentado lá o tempo todo. Depende da saúde, depende de... Eu aconselho que a partir dos 75 anos tem uma recomendação médica, porque é uma viagem cansativa, a pessoa quer dormir um pouco mais, quer descansar, não tem como, não, tem que ser no pique. É no pique. Então, e não aconselho também que um idoso com mais de 75 anos viaje sozinho. Seria bom ter um acompanhante. Ter um acompanhante, se houver algum problema, precisar de uma hospitalização, precisar de alguma coisa, passar uma noite tomando um soro, alguma coisa, não tem quem fique no É uma precaução mesmo. Eu não tenho condições de deixar o grupo para ficar acompanhando uma pessoa hospitalizada. Então, pessoas com problemas de saúde, ou pessoas que sejam idosas, tem que ter um acompanhamento. Não digo que não possa ir, mas sabendo que tem que andar bastante e sabendo que não tem tempo para descansar. A gente sai 7h30, às vezes, da manhã do hotel, chega às 6 da tarde. E não tem... E eu me preocupo no caso de a pessoa precisar ir para um médico, para um hospital, eu não posso me ausentar do grupo um tempão para ficar com as pessoas no hospital. Então, seria bom ter um acompanhante para uma eventualidade dessas. Sim. A gente tem muitas perguntas ainda, mas eu acho que o nosso tempo aqui já está acabando. Vou fazer uma última pergunta, que perguntaram bastante também sobre o clima nessa época. Ali, finalzinho de fevereiro, março. Como que é o clima? Estão saindo do inverno. No inverno já não é tão frio. Não é mesmo, não. Eu já fui... frio, a gente fica ali com uns 15 graus. Eu nunca peguei menos de 12 em Israel. E sempre fazíamos viagem em janeiro. Não sei se o Rodrigo já pegou alguma temperatura menor que essa. O mínimo que eu peguei foi 12. Como nós vamos final de fevereiro, começo de março, eu acredito que vai estar extremamente agradável. Porque em janeiro é friozinho, bem frio assim, uns 12 graus, 10 graus. Mas, por outro lado, em agosto e julho é um calor. Muito calor. Tremendo. Então, eu acredito que março será um dos melhores meses para visitar. Eu também acho. Por causa da temperatura. Então, é um clima ameno, agradável, eu acho que vai ser muito bom. Sim, que bom, Dalete. Bom, ainda tem algumas perguntas, mas a gente vai terminar por aqui. E como a Carol falou, a Dalete, o Rodrigo também, entrem em contato. Acho que no YouTube do Rodrigo tem um comentário fixado que tem o WhatsApp da Dali Turismo, o e-mail, o site. E por lá as pessoas conseguem todas as informações, né, Dalete? Isso, com certeza. Podem perguntar e nós vamos, a partir de hoje... Outra coisa que eu estou bem feliz é que nós estamos lançando oficialmente a viagem. Sim. Aqui, nesse momento, estamos lançando oficialmente. Né? A partir de amanhã estará o roteiro em todas as redes sociais e nós estaremos, nas nossas listas de transmissão, nós estaremos mandando o roteiro também. Então, a partir de amanhã, todo mundo já vai receber, todos os que já se inscreveram ou todos os que já entraram em contato, que já demonstraram interesse em conhecer sobre a viagem, vão receber, a partir de amanhã, o roteiro, fichas de inscrição, os valores, tudo certinho. E só uma coisa que eu quero dizer para vocês, é uma viagem que lota muito rápido e a gente não reserva lugar, infelizmente, porque é uma viagem extremamente concorrida. A gente não tem capacidade de levar todas as pessoas, porque a universidade
não pode liberar o professor Rodrigo para ir não sei quantas vezes por ano, porque ele tem os compromissos dele na universidade. Ele não trabalha para dar turismo. Isso aqui é uma parceria, porque ele gosta de viajar, ele ama ir para Israel, e eu também amo ir para Israel e gosto que ele vá, porque é um a mais que a gente dá para os nossos clientes, né? Os clientes, além de eles terem a informação cultural e turística, eles vão ter a informação arqueológica, e para mim isso tem um valor inestimável. Então, eu acho que, como a gente precisa, não tem a presença dele em todas as viagens, precisa ter autorização do colégio, e eu tenho um contrato, nesse contrato já está tudo organizado para esse próximo ano, para as viagens que a gente já estabeleceu. Então, as pessoas que realmente tiverem interesse, elas têm que correr para não ficar de fora, porque 2022, as viagens com o professor Rodrigo estão garantidas. Estão garantidas. Agora, a live vai ficar salva. Vamos começar a orar para dar tudo certo. Vai sim, já deu. A live ela vai ficar salva, então se vocês tiverem qualquer dúvida, pode assistir depois, envie para os seus amigos também. E a gente anotou aqui, eu e a Carol anotamos vários contatos que o pessoal deixou ali, o telefone, o e-mail, então a gente também vai entrar em contato com cada um. Tá bom? Só tem um pouquinho de paciência, porque eu acho que o WhatsApp lá da Dali tá bombando, mas a gente vai responder todos. Eu agradeço a todos os que participaram, todos que estiveram conosco. Eu agradeço imensamente ao Rodrigo, porque, olha, foi muito bom. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de vir aqui falar sobre Israel, para que os nossos clientes vejam um pouquinho do que eles vão ver na nossa viagem. E, Laura, muito obrigada também pela sua ajuda, viu? Você foi uma pessoa que deu uma força tremenda nessa live. Carolina, pelo trabalho que se empenhou aqui, coitada, faz uns 3 dias que ela está envolvida com isso. Muito obrigada, Carol. A Carol é uma pessoa incrível. Entra aí, Carol. O pessoal quer te ver também. Dá um tchauzinho aí. A Carol é uma pessoa incrível, muito disponível, ela atende todo mundo quiser saber as coisas, ela vai explicar, ela conhece Israel, já fez várias viagens, acompanha os nossos grupos, então ela está apta a dar qualquer informação, e eu agradeço muito o trabalho da Carol. A Carol já trabalha conosco há 6 anos. E ela acho que ela vai se tornar sócia da Dali Turismo já, viu? Porque ela está tão envolvida e tão enfronhada que é uma coisa incrível. Eu agradeço muito a todos vocês. Foi muito bom. E eu tenho certeza, eu sempre oro muito, entrego a Deus os meus grupos, entrego a Deus os líderes que estão trabalhando, aqueles que estão conosco, o professor Rodrigo, para que a voz dele consiga ir até o final numa boa, coitado, que às vezes ele fica rouco, não é fácil, é muita informação. E Deus tem nos abençoado muito nessas viagens, muito, muito, e eu tenho certeza que essa não será diferente. Vai ser uma alegria muito grande ter cada um de vocês conosco. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado, Dalete. Espero que você tenha curtido aí todas as informações, pego tudo aquilo que você precisa saber, e nós aguardamos você, tá bom? Em 2022. Um grande abraço, uma boa noite a todos.